Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mãe Sem Filtro Podcast. Eu sou a Fer Guilhem, nas redes sociais vocês me encontram como @amigamãekids. Estou aqui com a minha excelentíssima parceira e amiga Bárbara Nagai. Como mais é que uma tá? vez. Como é que tá @Barbara.Nagai. Muito bom. Gente, hoje nós estamos aqui para fazer um episódio muito especial. Afinal de contas, dia 2 de abril, a gente celebra, né, um dia internacional da pessoa com autismo. Da consciência, né? Da consciência. Eu vou errar os termos com certeza aqui, Sim, gente. a gente veio de aprendiz hoje eu né, vim Fê? pra aprender. Literalmente. Vim pra aprender, porque, gente, tem muita coisa pra gente falar aqui hoje, em especial porque a família da pessoa com autismo, ela provavelmente enfrenta muitos desafios. A gente pode falar aqui, ó, de dificuldade de comunicação, a gente pode falar de comportamentos desafiadores, a gente pode falar da quantidade de cuidados intensivos o tempo, né, que Fê, essas pessoas precisam. Exato. Uma agenda lotada de tratamentos, muita coisa. Exato. E uma das coisas que eu mais quero, assim, tenho curiosidade de saber como anda o estigma social. Porque eu imagino que já é pesado para a mãe, para a família toda, né? E eu fico pensando, como é que nós estamos? Porque tem tantos temas pipocando pra gente falar sobre, avançar sobre, desde feminismo, desde a mulher no mercado de trabalho, desde a mãe no mercado de trabalho, mas e as pessoas com autismo? Como que está esse estigma social? Né? Então, para falar sobre esse tema hoje, a gente tem a Alessandra, dá um oizinho, temos a Ju. Olá. Posso chamar de Ju só? Pode, só é de mais Ju? fácil. É mais fácil. É mais Né? tranquilo. E quem vai apresentar as duas queridas hoje? Obrigada, meninas, por estarem aqui somando nesse nível que vai ser hoje, que vai ferver, gente. Vai ferver. Eu vou dar uma apresentaçãozinha delas. Conta. E aí a gente, só pra vocês saberem quem que são as moças. Alessandra Neles, que é mãe de 4, 3 autistas, pedagoga e artesã do Criarte Infantil, nascida em São Bernardo, que nem eu, batateira, casada, seja muito bem-vinda. Vocês vão ver que a história dela, gente, olha, o negócio não é pra qualquer um, hein? Juliellen Xavier, sou mãe de 3, mãe atípica, aromoterapeuta, materna infantil e comunicadora do autismo, nascida em Indaiatuba. Sabia disso. E casada. Legal. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui nesse dia que a gente vai sentar aqui pra aprender, né, Fê? A minha criança interior aqui, ó. Sempre. A Fernanda, ela tem que dar uma pitadinha de criança. Isso daqui, gente, é o que o Alê faz, entre outros brinquedos sensoriais. Eu gosto de falar sensorial, não adianta. Eu adoro essa palavra, já falei pra elas, brinquedos sensoriais. Gente, isso aqui é um dedoche, ó, ela trouxe de presente. Obrigada, Laura e Theo, vão amar. Vamos. Mas agora tá com vocês, meninas. Se apresentem um pouco mais, enfim, acrescentem nessa apresentação que a Bá fez. Contem um pouquinho da história de vocês. Pode começar, você chegou primeiro. Então, vamos lá. Eu sou a Alessandra, 44 para 45 anos. Já tenho filhos adultos, né? São 4 filhos. A minha mais velha já vai fazer 29, não mais velha. E tenho um de 29, uma de 25, uma de 21 e o meu caçulinha, que foi a ponta do iceberg, 6 anos. E já tenho uma neta de 4. 29, 25, 21, 21 e 6. e 6. Jesus. E já tenho a neta E uma de 4. neta. De 4. Gente, essa mulher é extraordinária. Aliás, essas duas. Aguardem e verão. Foi quem um que temporãozinho. são os autistas desses 4, então? O Theo, que é o mais velho. Mais velho. A Ana, de 21. Tá, e que é do meio, vamos dizer assim, né? E o Miguel, de 6. Tá. A de 25, ela é deficiente física e intelectual. Tá. Então, todos eles são deficientes, inclusive a neta também. Tá. Então, todos são deficientes. Já vamos introduzir uma informação importante que eu nunca sei. Um autista, ele é categorizado na parte de deficiência, a classificação é deficiência, tem um nome específico? Intelectual, né? E aí, no caso do seu segundo, é deficiência física também. Deficiência física e intelectual. Os dois. Os dois. Tá.
Então, mas o TEA entra, né, na deficiência física, entra na deficiência intelectual, né? Intelectual. Intelectual. O que é o TEA? TEA é o transtorno do espectro autista. Ah, tá. Ó, Porque vocês verem o nível do meu conhecimento, né? Zero, né? Porque o TEA, ele inclui dentro desse espectro, né? Porque tem crianças, tem pessoas autistas desde nível 1 de suporte até o nível severo de suporte. Certo. Então, esse suporte é que define o nível que ele está. O grau, né? O grau. É. Então, tem uma extensão, né? Então, pode ser só cognitivo, pode ser só comunicação, pode ser comunicação e cognitivo, pode ter TDAH junto, pode ter várias comorbidades. Então, entre tudo isso, não dá para falar assim, é só autista, porque, na verdade, autismo não é doença, né? Ele é um transtorno. Né? Então, o cérebro... E como tal, existem terapias e existem formas de controlar e amenizar. Sim. E um autista não é igual o outro, né? Cada um tem características diferentes. Por isso que ainda não existe uma causa única, né, e definida do autismo. Nossa, eu imagino a dificuldade para diagnosticar também. Muito. Como é que se preenche? Porque, Check. assim, síndrome de Down tem lá as características Sim. X. Sim. Entrou dentro daquele quadrado, é isso. Sim. O TEA não. Ele varia muito, né? E tanto é que em meninas é muito mais difícil de diagnosticar do que em meninos. Elas mascaram mais Por porque quê? elas têm mais facilidade Comportamentos. de Que a gente é demais. interagir, né? Brincadeira. Em sociedade. Então, ela consegue desenvolver melhor o lado, né? Social. De comunicação e social do que o menino. Porque nós, mulheres, nós né? temos o nosso cérebro, ele consegue trabalhar a imitação. Então, desde muito pequenas, as meninas trabalham a imitação muito melhor do que os meninos. Então, isso mascara. A menina passa por tímida, né? A vida inteira. Ela é tímida, ela é introspectiva, enquanto que o comportamento dos meninos já são mais agressivos, vamos dizer assim. Né? Então, as meninas falam mais. Tem alguns casos que as meninas autistas não falam, mas na maioria falam. A minha, por exemplo, fala muito. Até pelos cotovelos que você fala, né? Mas ela demorou pra falar. Tem os não verbais, né? Eu lembro que o meu esposo falava assim, tem que levar ela no médico, porque ela não fala. Quando ela começou a falar... Tem que levar no médico pra parar aí de eu falar. falei pra ele, você quer que leve no médico pra parar de falar? Porque aí ela disparou, ela não parava. Então, são características que acabam confundindo. Eu ouvi muito isso dos médicos. Então, vamos lá, recapitulando. Então, você tem 4 filhos e uma neta, 3 com um transtorno do espectro autista e uma deficiente física e intelectual. E intelectual. O que é essa deficiência intelectual dela? A deficiência intelectual, ela é caracterizada pela noção cognitiva. É a que eu conheci, não é? Isso, a Que é Isabela. a que tem a filhinha. Isso. Tá. A questão cognitiva, mas o que mais destaca na deficiência intelectual é o amadurecimento neurológico. Tá. Né? Ok. Então, por entendi. exemplo, a Isa, a gente sempre percebeu que ela tinha muita dificuldade em conversar com as pessoas do mesmo nível. Muito inocente para a idade, sabe? Tanto é que ela foi mãe e não Sendo sabia meio criança ainda. lidar com aquela situação, não percebia várias questões. Foi onde eu fui buscar realmente o diagnóstico, porque ela tinha deficiência física. Com quantos anos? Ela foi mãe aos 21. Aos 21, tá. E aí eu fui buscar esse diagnóstico, porque o neurologista falava, vai passar, vai melhorar. Nunca melhorou. Tá. E assim, muito dificuldade para trabalhar com dinheiro. Se você perguntar quem é o prefeito, ela não sabe. Então, ela sabe questões do dia a dia para a autonomia dela, porque eu sempre trabalhei isso em cima, da autonomia dela. Ah, mas ela é deficiente. Mas ela vai ficar para a vida. Qual que é a deficiência física dela? Ela tem a hemiparesia, então ela não mexe muito com a mão direita, ela mexe com a esquerda, mas ela faz serviço de casa, ela já Ela é trabalhou super fora. ativa, eu conheci Ela ela. é muito ativa. E ela tem, assim, Tem, é o que você explicou, tem, né? ela Ela tem- consegue cuidar da minha Mas das dentro suas das netas. nossas orientações. Sim. Por exemplo, tava frio, ela não percebia que tava frio para neném. Ai, a neném tá chorando, ela não conseguia entender qual era o choro. Então, ela precisa de suporte, aí a gente falou de suporte, né? Ela precisa de suporte, mas não é aquele suporte o tempo todo. Tá.
né? Tanto é que ela concluiu o ensino médio, começou até a faculdade. Na faculdade que aí... Aí sentiu dificuldade mesmo. Aí a psiquiatra falou, é muito pra ela. Seria correto a gente falar, então, que ela tem dificuldade com as entrelinhas, com o não óbvio? Isso. É isso. Uma coisa que o autista também tem, Sim. né? Que é essa comunicação literal. Eles entendem tudo. E É, ela no também, literal. ela entende Que é muito a forma como a criança entende, né? Então, assim, quando eu fui buscar esse diagnóstico, o que a psiquiatra falou? Pra ela, é como se ela estivesse na adolescência. Ela tá com 25, mas a mentalidade dela... E não vai, porque assim, eu achava que ia amadurecendo tardiamente, mas que ia acompanhar. Eu ia perguntar isso, se tem algum momento que isso vai evoluindo. Não, para ali. Estagnou. O que a gente pode fazer, que é o que eu faço muito, é estimular ela para que ela tenha autonomia. Então, encorajar ela. Né? Ela conseguiu essa etapa, então eu coloco mais coisa para ela buscar realmente a autonomia dela cuidar dela e da filha, né? Então, ela é o meu braço direito, assim, para cuidar das crianças. Ela trabalha comigo no Criarte, porque a Criarte é da família, né? Mas é complicado no sentido de você entender o tempo todo. Mas a gente tá ali dando suporte. E eu tenho mais uma pergunta, porque assim, o teu caso chama atenção, né? Então eu tenho que perguntar, o autismo ele é uma condição genética ou não se sabe? Ele é genética, porém nem sempre é hereditária. O que é hereditário é genético, mas o que é genético nem sempre é hereditário. Então, é sim uma alteração genética, mas nem sempre vem dos pais, como a gente ouve falar bastante. Sim. Entendeu? Mas, entendi. Mas entendi. 80%, 80% né? É um número muito grande. É uma 80% mutação genética, isso. porém nem sempre vem da linhagem familiar. Exatamente. É isso. Porém, 80% é genético. A minha né? pergunta veio muito também, porque uma vez eu li, não sei se vocês já viram um estudo que fala que a criança nasceu, fez lá todos os testes, enfim, fizeram um teste num grupo de crianças, eu acho que no período pós-guerra, onde muitos ficaram órfãos de pai e mãe, de doenças, enfim, de N razões. E eles pegaram essas crianças e colocaram num orfanato, né? E que eles observaram ao longo da vidinha dessas crianças que inúmeras, por falta desse contato físico, o ambiente também influencia. próximo, que as crianças desenvolviam o transtorno do espectro autista. Aí, assim, isso me deu uma surtada, porque eu falei assim, Nunca vi esse gente, estudo, amiga. porque eu sempre achei que fosse uma condição genética e talvez até hereditária. Não é sempre. Por exemplo, um pai autista não necessariamente terá um Não. filho autista, né? Então, isso Pode daí... ser que vem lá de Sim, trás, né? Que aí não consegue mapear, né? Concluindo Isso. o estudo que eu Até li... consegue, mas pode ser que esteja mais longe. E concluindo o estudo que eu li, ainda falava assim, ressaltava a importância do contato pele a pele com o bebê quando ele nasce, para evitar esse tipo de desenvolvimento de algum transtorno, que seja o autismo ou outros transtornos. Eu fiquei bem assim, falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, Mas mas tem era um uma relato... teoria, você deve saber, né? De mãe geladeira. De mãe frígida. Que Mãe recusa o fria, filho. que é mãe fria. Então, quando eu soube disso, eu falei, gente, eu não sou essa mãe. É difícil também a gente ler essas coisas, porque a Sabe? gente fica meio, mas eu fui assim, será? Será Mas que eu é dava isso? carinho, mas eu fazia isso. É justamente esse meu ponto, pra gente desmistificar. Porque assim, eu imagino que a mãe, a primeira coisa que ela sente é, meu Deus, onde é que eu... É instintivo, a gente fala, onde é que eu falhei? E às vezes não foi ela. Não. Não O tem que nada acontece? a ver com falha. Diante do que você está falando, pode ser que neste período, neste momento aí dessa guerra, pode ter acontecido isso. Porém, a minha casa, assim, os meus filhos, certeza que é genético. Certeza. Isso o psiquiatra já pediu um geneticista só para confirmar. O meu também. Mas certeza, por quê? Desde o mais velho, né? Só que assim, o que a gente foi percebendo? Que foi aumentando o grau, vamos dizer assim. Ao longo que eles né? foram crescendo. Porque o mais velho tem. Só foi descoberto depois do Miguel. Tudo depois do Miguel. O Miguel é o mais que é o novo. mais novo. Então, fomos investigar. Ah, mas eu faço isso parecido, que foi a Ana. Fomos investigar a Ana. Pegou o diagnóstico primeiro que o Miguel. Aí, a mais velha... Gente, eu falo mais velha, porque era menina e é trans. E agora é menina. Então, ainda é meio novo pra mim. Ou mais velho. É. É verdade, você me falou, eu já tinha esquecido. Que era a Natália, agora é Theo. Então, eu até peço perdão, porque eu já falei pra ele assim, tenha paciência comigo, porque
É uma 29 transição, anos, né? Vai Glória a fazer Deus. 30. E Por favor, o ano fez um ano que fez a mudança, mudou no certidão, tudo. Mas ainda, né? É confuso pra mim. Tem hora o pensamento não acompanha. Então, a mais velha, no caso, né? Tá. Foi lá, fez o exame. Por ser mulher também deu essa diferença, né? Demorou para descobrir, porque, assim, vida social, mas ela tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, ela fala, hoje eu entendo. E além do autismo, tem TDAH e hiperatividade, Que maravilha. né? Pois é. Não, aí desafio, assim, né? não, é o que eu falei no começo. Que Imagina desafio. o desafio. Quando ela tanto me de contou cuidado tudo. intensivo. É, Gente, aí, eu já tô só que aqui. assim, sempre foi uma pessoa A gente de já um tá Como é que você sincerada. consegue? Como é que de você um consegue suporte, fazer outra tem coisa na cabeça. vida? É, Eu mas também. sempre foi um A não suporte, assim, menos, entende? Sempre ali. Eu sempre fui aquela mãe, a mãe, de abraçar, de estar junto. Aí, com a Ana, assim, teve a deficiência da Isa, que foi, né, assim... Aí mexeu mais, porque aí Foi, depende deficiência pouco, né? física, sempre em hospital. Então, foi, assim, anos. E eu me cobro muito por não ter percebido na Ana o autismo, por estar focada na Isa. Ai, pois é assim, olha, de verdade, não se cobre. Não, isso já É. foi, mas Não, eu não, me cobrava não se no co- começo. Antigamente Né? também a informação, nossa, era Sim, muito porque menor, eu levei, né? eu Até o levei final desse neuro, episódio. eu levei em vários, sabe, assim, sempre questionando, né, assim, A gente sente que tem alguma eu coisa falava, diferente, tem alguma né? coisa, e ela, assim, muito apegada comigo, e eu tentando justificar aquilo, não comi em vários lugares, não come um monte de coisa, não aceita mudança, então, o comportamento dela foi muito mais crítico do que da Sim. Natália, Uhum. entende? Então, Mas podem ser tantas outras Sim. coisas. e eu questionava Não é? isso. Por exemplo, não come um determinado grupo alimentar. Pode ser só seletividade alimentar. Sim. É. Não é muito sociável. isso pode que, ser na só o verdade, temperamento É dela. desafiador diagnosticar, É. eles falam, né? Porque É. são tantas variáveis Sim. e que E são mudam ao muito, longo dos anos, né? E sutis também, né? Sutis. E aí eu me puni no começo, quando eu recebi o diagnóstico. Eu falei, gente, eu não percebi. Eu não percebi. É a bendita mania que a mãe Né? tem de ser De achar. 007, de achar que É. assim, nasceu uma mãe, nasceu uma enciclopédia. Sim. Olha que velha. Enciclopédia. E aí, Nasceu um Google, Google, gente, Nasceu deixa eu um atualizar. Google. Gente, eu não tenho. É. Eu não sou uma senhora. Você tá digitalizando, amiga. Nasceu a mãe, nasceu a Barça, né? Não é? mas Arrasou, obrigada pelo apoio. Só por Deus. e aí, assim, a gente foi percebendo o nível. Foi no Miguel, é visível. Só que, assim, Sim. quando ele nasceu, que foi crescendo, a gente foi percebendo nele inteligência. Acima das meninas. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Tá. E aí, quando nasceu a neta, aí o negócio... Aí já né? tava aceso, né? Eu Nós acho. vamos entrar no caso a caso. É, né? Fala, é. Gal. Vamos. Nós vamos falar dos Não. nossos... Ah, achei que... Tudo bem. Não é isso que você Não, tá falando? ó, gente, tá tudo bagunçado aqui hoje. Tá tudo bagunçado. Tá nós aqui vamos- tudo bagunçado sempre, porque a gente é o quê? A gente é bagunçada, a gente é perdida, a gente é mãe. A gente é mãe, a gente tem TPM, a gente tem de um A tudo, gente é tudo. louca. Mas, sobretudo, somos mães reais fazendo uma coisa legal. Adoro esse seu slogan. Mãe, Que Mãe, vale a Mães intenção. reais. o slogan é mães reais fazendo coisas legais. Mas a gente faz meio mal feito às vezes, gente, porque é mãe, né? Maternidade. É. Sabe a listinha que a gente tem na cabeça e que tem hora que dá bug? Então, deu bug Bugou, aqui. bugou. Mas vamos lá. Não, O vamos que você seguir. queria falar, Eu quero amiga? seguir. Não, eu queria pedir pra gente segurar aqui nessa diagnóstico, especificidade, e eu quero ouvir um pouco aqui. Porque Tá bom. desse outro lado aqui também tem uma história que é um pouco diferente. É bem É, diferente. é bem É, diferente. então assim, só pra nossa pessoal que tá ouvindo entender as duas pontas que nós temos aqui riquíssimas. Bora. Tá. Ju. Bom, eu Diga. sou a Juliellen. No Instagram eu tô como Juliellen Xavier, né? Onde eu falo sobre aromaterapia materno-infantil. E também tenho a página Universo da Cor Azul, onde eu falo sobre autismo, sobre as terapias, onde eu comunico lá e tento levar a informação, né, pro mundo. Que legal. Eu vou 30 esse mês, gente, de abril. Ai, que inveja! Olha. Tô Que feliz. inveja, eu vou 40, amiga. Aquele momento assim. Bom, Ah, então mas falta um pouco, amiga. calma, segura. Falta uma gestação, gente. Eu sou mãe de 3. A Lívia tem 4 anos e meio. Ela tem suspeita de TDAH, mas pela idade ainda tá em avaliação. O Liam tem 3 anos, ele tem autismo. E a Alice que tá com 11 meses. Os meus são tudo pititicos. O Liam, gente, a minha história é bem diferente
da Lê. A gente identificou que ele tinha alguma diferença, ele tinha 6 meses de vida, então foi bem precoce. Tá com 3 anos. 3 anos, tá. Quando eu comecei a identificar, eu estudava pedagogia. E eu estudava muito sobre educação inclusiva, né? De síndrome de Down, autismo e tudo. Então, eu tinha aquela informação fresca, né? De quais eram os sinais, esse conhecimento eu tinha fresco. E com 28 dias de vida, ele ficou internado na UTI. Ele teve febre alta e não identificada. Fez diversos exames, colheu líquor e tudo mais. A gente ficou 1 semana internado. Igualzinho o meu tempo. Dói, né? Nossa. Ele completou 1 mês na UTI. Pra mim foi... Eu acho esse trauma não sara na gente. É duro. E lá eu já notei que tinha alguma coisa errada. Ele não tinha 1 mês de vida. Porque quando furavam ele, né, pra fazer os exames, eu via que a reação dele era diferente, né, da reação de um recém-nascido. Ele não chorava de esgoelar, sabe, de dor. Ele dava ali um gritinho na hora que furava e ponto. E ele sempre foi muito resistente à dor, sabe? Ele caía, ele batia a cabeça e tudo assim, depois de grande, e não tá nem aí. Gente, isso também é um sintoma? Também é um sintoma. Não sentir dor física? Ah, é? A resistência deles é bem, bem alta pra dor. Meu Deus, que loucura. Isso do autista. E tem alguma relação com o TDAH também ser assim? Não tem nada a ver. Não? Gente. E também pode ser o oposto, né? Se aquela sensibilidade ser a sensibilidade ser bem os extremos. Os extremos, né? Fácil, né? E aí eu extremos, vi, né? sabe, eu vi ele ali, fazendo os exames e tudo, e falava, cara, é estranho, né? E aí, a gente tava ali naquele processo e tudo, e eu querendo acolher ele o máximo possível, então eu ainda amamentava ele ali dentro, né? Eu amamentei ele até 2 meses só, porque ali ficava o meu esposo de dia, eu ficava à noite, então aí durante o dia ele tomava mamadeira, então ele foi abandonando o peito. Então eu tentava acolher ele ao máximo, e ele mamava no peito olhando, tipo, o nada, assim, sabe? Ele não olhava pra mim. Não se conectava com você. Nada, era pra ele... Aí eu falei, naquele dia, né, eu peguei o celular e mandei pro meu esposo, falei, Paulo, o Linho acho que tem autismo. E até hoje ele lembra, ele falou assim, amor, você tá doida? Ele não tem nem 1 mês. Eu falei, não, tá bom, né? Ele ainda é pequenininho, mas eu acho que tem autismo. Passou-se o tempo, né? Ele ali, um bebê normal, ia, brincava e tudo. A partir de 5, 6 meses, ele passou a ficar muito disperso. Então, ele não queria brincar junto, sabe? Uhum. Atenção compartilhada, né? Sim. A gente fala que é brincar junto, tipo a mesma brincadeira. Então a gente queria brincar com ele, ele virava as costas, ou a gente pegava ele no colo assim, sabe, chamando a atenção dele, ele desviava, ele não encarava a gente. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, e ele era vidrado em Peppa. Mas era uma coisa, assim, surreal, sabe? Ele tinha 6 meses. Né? Eles têm hiperfoco. Se ele tava tipo assim, em outro cômodo, e aí tocava, sabe, a abertura, ele ficava assim, ó, desesperado. E aí ele só assistia aquele desenho, nenhum outro, sabe? Era só aquilo. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Mas eu esperei um pouco mais, porque eu sempre vi aquela coisa, né? Que diagnóstico é com 2 anos, que é muito cedo e tal. Na consulta de 8 meses, o pediatra, quando ele abriu a porta, né, ele chamou atenção. Ele chamou o Liam pelo nome e estalou os dedos. E o Liam nem tchum pra ele. Aí, conforme a gente ia entrando, eu percebi que ele tava tentando chamar atenção. Eu chamava ele pelo nome, estalava o dedo e batia nas coisas. E o Liam nem aí. Falei, ele notou alguma coisa. Aí, ali, durante a consulta, né, ele tentando mais chamar atenção, eu falei, doutor, é normal isso? Porque em casa também a gente tenta brincar com ele, a gente tenta chamar atenção. Tem a irmã, né, que na época ela tava com 2 anos, que, né, que tenta interagir com ele, brincar com ele, ele nem aí pra ela. É normal isso? Aí ele falou assim, olha, eu não ia te falar nada, porque ele é muito novinho, mas se você notou, eu notei também, e a gente pode encaminhar ele pro neuro,
pra gente fazer uma avaliação e ver o que ele acha. Mas ele é muito novinho, né? Não tem como eu te falar que é isso. Não vai fechar diagnóstico, né? Pode começar a investigar. Sim. E aí a gente foi atrás, eu falei, não, né? Ou pelo sim ou pelo... E, gente, isso eu falo que assim, aquele pediatra me deu um trabalho depois, mas eu jamais vou esquecer dele, porque ele teve esse olhar que eu acho que é difícil, né? Hoje em dia que a maioria faz o contrário, né? Não tem nada, mãezinha, fica tranquila. Exatamente. Né? E a mãe sentindo, a mãe suspeitando, né? Falando ali o que tá sentindo, vendo, né? E a mãe se passa por doida. Doida, sempre, né? A gente que tá ali o tempo todo, né? Aí, né, a gente procurou o neuro, né, em primeiro lugar. Aí ele notou também que tinha, né, alguns atrasos pela idade dele. E aí ele encaminhou para terapia ocupacional. Foi a primeira coisa, né? Então, com 11 meses, ele já começou a fazer terapia ocupacional. Mas já era considerado um diagnóstico? Não. Ele mas estava em avaliação, mas ele encaminhou para trabalhar o desenvolvimento. Isso, ela trabalhasse o que já estava em atraso, né? Para que não atrapalhasse ainda mais. Eles têm essa postura de, enquanto está investigando, já começar as terapias. Ah, legal. Isso é bom, porque assim, né? O diagnóstico partiu de alguma coisa que não estava encaixando. Sim. Então, assim, ou um atraso de desenvolvimento, ou um comportamento não muito sociável, porque se não é um TEA, pode ser um transtorno global de desenvolvimento. Sim, então eles já começam antes mesmo de fechar, porque dependendo do caso do Miguel, por exemplo, demorou quase 3 anos para fechar o diagnóstico. Só que dentro desse tempo ele já começou as terapias. 1 ano. E assim, eu fui muito atrás. Porque eu lembro a terapia ocupacional, a gente, né, não conseguiu fazer em Indaiatuba, né? Plano de saúde não tinha. E por isso eu falo que assim, beleza, a criança ela não precisa ter o diagnóstico para fazer as terapias. Mas às vezes você só consegue acesso às terapias se você tem o diagnóstico. Isso é importante falar. Porque daí você consegue brigar, aí você consegue entrar com uma ação, aí você consegue. Você tem que pagar tudo particular mesmo tendo convênio, né? Mesmo tendo convênio. Que, gente, não faz muito sentido, né? Vamos combinar. Você paga o convênio para você ter acesso às necessidades, né? A gente tinha que fazer em Salto as terapias dele, né? Porque aqui não tinha. E aí ele precisava urgente fazer fono, tanto que hoje ele tá com 3 anos agora, que ele tá, né, soltando algumas palavrinhas, porque ele passou 2 anos sem fazer, porque em Indaiatuba também não conseguia agenda, em Salto não conseguia agenda pelo plano de saúde, a gente brigava, tentava e nada, aí a gente só tem hoje, né, esse cronograma dele, né, completo. Hoje ele faz TO, ele faz fono, ele faz psico, ele faz musicoterapia e hoje ele tem AT, né, acompanhante terapêutica também em sala de aula. Já fala cada um. O que é TO? TO é terapia ocupacional. E o que é isso? Ela trabalha a parte sensorial. As texturas, os membros do corpo. Superiores. Parte mãos, motora. Braços. Tá. Atividades do dia a dia. Eles falam de AVDs. Atividades do dia a dia. Pra que serve? Pra ensinar a fechar um botão, a pegar no lápis. É por causa disso? Ele não consegue... Eles têm... A maioria tem hipotonia. Ele tem dificuldade. Com as pontinhas do... Sim, coordenação motora fina, coordenação motora global, eles têm bastante dificuldade. As texturas também. O Miguel é tocar uma certa sensibilidade. Alguns têm a hipersensibilidade e outros têm a hipossensibilidade. Pode se raspar que não sente nada. Nossa, e outros, doideira, né, meu? qualquer coisa extremo, muito louco, assim, tipo... Eles vivem num se eu tivesse uma área da pedagogia para me especializar, seria demais. Em todo tipo de... Eu queria, assim, síndromes, transtornos, porque eu sou apaixonada pelo comportamento humano, pela sabe, essa coisa do que a nossa cabeça é capaz de fazer, sabe, assim? Porque olha isso, gente, para mim isso é um superpoder. A pessoa não sentir... Tipo um X-Men. Tipo um X-Men, gente. Mas é complicado. Não, é um X-Men meio difícil. De crianças que apontam o dedo, entendeu? Porque se arranha até sangrar. Seria um superpoder se não tivesse outros sintomas associados. Exatamente. Né? Mas o que eu falo, assim, ainda assim é uma capacidade de mutação do corpo, gente, da fisiologia. E a textura, ela influencia também a seletividade alimentar. Porque é que nem o Lia. Que a gente falou aquele dia também, né? Ele tem
ele tem dificuldade com coisa molhada, né? Gelatinosa. Então, ele não come macarrão, ele não come sopa, ele não come feijão, ele não come nada. Ele só come coisa seca. Sim. Ele come arroz, ele come a carne. O crocantinho, né? O crocante. E ele ama areia. Ele vai em parquinho de areia, ele se enterra, assim, ó. Pra ele, aquilo, nossa praia, ele ama areia, sabe? Ele pega sal em casa, assim, às vezes, e quer brincar. Agora, água, até banho em chuveiro, incomoda ele. As gotinhas caindo. Chuva incomoda ele. O Miguel, a lágrima incomoda ele. Ele chora, ele fica, mamãe. Que é pra secar a lágrima, porque incomoda ele. Uau. Só pra continuar aí, a gente vai pra próximas perguntas, que já tá mais ou menos agora páreo, né? Que a gente agora já tá entendendo claro que o temos, cenário de cada uma. Temos dois opostos. Alguém que diagnosticou muitíssimo cedo. E alguém que diagnosticou mais tarde, com 29 anos 21 e 29 o que me faz acreditar que, assim, você via alguns desvios de comportamento sem ter o diagnóstico. Achava que era qualquer outra coisa. Sofria muito. Nossa, gente. Eu imagino. Ou seja, meninas, temos um prato cheio para todas as famílias. Recebam esse abraço quentinho. Temos os dois cenários aqui. Só termina de falar. TO. O que é o outro? A psicoterapia ABA. Que é isso? É uma terapia, né, com a psicóloga, com estratégias focadas para a criança que tem autismo. Tá, mas ela vai aprender o que lá, normalmente? Então, a parte de comportamento. Então, como ela se porta numa sala de aula. Social, a parte de interação social. Ah, legal. E aí o outro? Tem a parte, né, de musicoterapia, que é onde ele tenta desenvolver a fala também através de música. E ele faz a fono, que também é a fala. Que tem a ver também conexão com a comida, né? Também? Sim, muito. A fono. E ele tem também, né, esse acompanhante, uma psicóloga que fica com ele em sala de aula. A gente conseguiu também pelo plano de saúde, né? Que aí pra ajudar ele a acompanhar a programação da escola e tudo mais. Isso por lei é obrigatório, não é, obrigatório. Mas não é tão fácil assim. É isso que eu ia falar. É obrigatório. Na prática, a teoria é outra. Você tem que entrar com não, é obrigatório, mas até conseguir... É obrigatório pra quem? Tem que ter o diagnóstico também. E você tem que entrar com o processo. Literalmente, senão não... Hoje a gente só tem acesso a isso tudo porque a gente entrou com uma ação contra o plano de saúde. Você teve custos com isso, certo? Com certeza. Então, isso é uma coisa, até arrepiada. Isso é uma coisa que me deixa muito triste no sistema de saúde. Muito. Porque pensa só. Isso é muito lady, porque eu fico puta mesmo. Muito triste. Nossa, você fica triste, o meu sentimento Por quê? A família tá enfrentando o desafio, tá sofrendo, né? Nunca é sobre um filho só, né? A gente tem várias outras demandas também. E aí você sabe que ali uma questão com tantos desafios, com tantas necessidades, que vai ter um custo mensal pesado pra essa família. E com tanta privação da própria família. Olha, gente, eu tô aqui imaginando o tempo que vocês investem nisso. Agenda 5 coisas. Só isso pra mim já matou. É uma loucura. É uma loucura. É a semana inteira. Amanhã é dele. Aí entra, né? Onde fica a mãe atípica no mercado de trabalho? Não fica. Não fica. E como é que fica a mãe com os outros 2 filhos que você tem? Exatamente. Como é que é a interação entre... No seu caso, só vou perguntar, depois a gente volta pra cá. Como que é a interação dos filhos que não têm, né? Com ele. Eles entendem, eles... Hoje ela passou a entender, né? Hoje a gente mais consegue... velha, né? Porque outra bebê. A gente consegue explicar pra ela, né? A gente fala, ele tem autismo, aí ela quer saber o que é. Então, ele tem dificuldades em algumas coisas, a gente precisa ajudar ele ainda não fala. Mas ela vê ele como um bebê grande. Mas assim, os dois são demais, gente. Eles são unidos demais. Eu falo que, que bom, ele né? demorou 2 anos pra aceitar ela, interagir com ela. Porque até então ele nem ligava. Agora ele tem mais essa conexão com ela. Aí a partir de 2 anos, né, ele começou a brincar com ela, interagir com ela. E hoje eles são parceiros demais, sabe? Ele abraça ela. Ele não gosta muito, não. Ele aceita às vezes. Mas... A menor, bebê, ela tem uma... Como ela chama mesmo? Perdão. Alice. Ele tem dificuldade com as crianças menores que ele. Ah, entendi. Assim também lá. Você tem medo? Não tenho tempo pra ter medo. Maravilhoso!
Adorei, Ju. Isso aí. O bom de ter uma agenda cheia que não dá nem tempo de lembrar que tem. Eu queria ir aí te dar um abraço agora. Nossa, você... nossa, mas você consegue dar atenção, né? Pra todos. Gente, eles aprendem a se dar atenção. Porque não tem tempo pra dar atenção exclusiva tanto assim pra cada um. Eles aprendem a interagir. E a família de vocês? Ai, desculpa, você ia Não, perguntar alguma não. coisa, amiga? A família de vocês, como que foi? O acolhimento. Porque, assim, eu vou falar uma situação, por exemplo. Quando o seu filho nasce, aí começa aqueles desafios, né? Aí um não fala, não sei o quê. Os meus não tem nada, mas fica, né? Cobrança. Vai ver, não tá falando. Não tirou a fralda ainda? Nossa, mas não sei o quê. Então, assim, a família cobra muito a gente, né? Dos processos, dos filhos. E aí eu fico imaginando, quando você tem um atípico, cara, você tá com a cabeça tão cheia, tentando entender tudo que tá acontecendo e as pessoas te cobrando. Teve essa cobrança externa da família? Meu era inverso, eu era doida. Eu tava caçando pelinho ovo. Então, mas... Porque filho da entendi. fulana também falou com 4 anos. Porque, Olha gente, quem me garante que o filho da fulana também, né, não precisava tem, né? de um suporte. Também Sim, não tem já algum sei. atraso. Tá. Entendeu? Porque Essa o seu foi doida, não é normal. bem Ai, bebê, será? né? No Foi. meu caso, a gente só conseguiu realmente levar, assim, adiante quando a Helena nasceu. Que ele ia fazer 2 anos. Só que assim, passamos um processo, o Miguel nasceu, ele também foi para UTI, ele nasceu de 36 semanas, ele teve hipóxia no parto, com 3 dias ele teve hipoglicemia. Uau. Então voltamos para o hospital. Aquele combo da saúde É. mental materna. E aí, assim, eu estava lá amamentando meu filho, né? Aí chegou uma médica. Já deram o resultado para você da tomografia? Eu falei, já falaram que tá tudo bem. Eu falei assim, quem falou que tá tudo bem? Gente, a minha pressão foi porque eu tive pré-eclâmpsia. Uhum. Eu fiquei internada 1 semana. E a médica querendo tirar, a outra querendo segurar. Até 37 semanas, tivesse para até 37 semanas, eu tinha morrido. Enfim, aí ela falou assim, não, deu uma lesão cerebral. Isso no Porpério, Miguel. assim. No Miguel. Miguel. Tá. E assim, é uma comunicação sempre bem carinhosa, né? Nossa, assim, super super receptiva. receptiva. Eu fui a pra humanidade casa, passou longe. Eu fui no pra, sistema eu saí assim, que eu não sabia como que eu ia chegar no carro. Ó, gente, eu quero fazer um comentário, tá? Me desculpem os bons profissionais, mas tá difícil Tá difícil. encontrar a humanidade nos hospitais. Tá difícil. E olha que assim, eu sou bem menos perita do que elas, com certeza que atuam com muito mais profissionais de saúde, mas eu sou bem carimbada também, sabe? Nos hospitais. E eu falo, pouquíssimas vezes eu encontrei Eu também. Empatia. Eu tava amamentando. humanidade, Respeito, né? cuidado. Eu não sei como eu não Respeito pra- soltei o Miguel No chão, né? no chão, porque assim, pá, ele tem uma lesão. Meu, eu tenho uma filha que tem uma lesão de 50% do cérebro. Você sabe o que é isso? A gente ficava assim, o que vai ser dessa criança? Mas eles não falam mais nada? Não. Eles só comunicam, joga Só bomba joga e bomba sai e fora. E sai. Eu cheguei em casa com a minha pressão foi a 19. Aí eu cheguei atrasada pra amamentar, a enfermeira chegou assim, nossa, você tá branca. Eu falei, então, eu tive que passar lá no hospital lá embaixo pra tomar a medicação na veia, que a minha pressão subiu, com o baque da médica. E os outros, não, é uma lesãozinha, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, isso é por que óbvio, que fala, porque né? você não é vidente, mas o mínimo que você tem que fazer é, olha, mãe, É, então, empatia, aconteceu uma né? coisa, vamos tentar investigar, vamos Sim. procurar, você vai precisar procurar uma pessoa assim, assim, assada, é assim, tá, meu povo, que É. faz o negócio, é, muito assim. chato E você assim, sair chama o casal, sem nada na sabe? mão, pra, né? pra alguém dar suporte. Não, eu estava amamentando meu filho. Eu estava sozinha. Eu não sabia nem o nome da médica, eu não lembrava nem da cara dela. Não, mas assim também, né? A gente sai do centro ali. Você não Eu estava lembra na da cara, você UTI. só fica com a informação, né? Você já não tá num ambiente Né? muito, né? Eu na UTI, Agradável. ali, amamentando meu filho, laqueado. Falei, gente, eu já tava com dor em tudo quanto era lugar. Mas enfim, né? Chegasse, olha, vamos chamar o casal, vamos dar essa informação. Isso. Pra um dar suporte pro outro. Eu não sabia nem falar pro meu marido. Ele, mas como assim? Eu falei, Ai, fala. gente, na boa, de verdade, eu acho que tinha que ter punição, sabe, na área Tinha, médica. Tinha. Não Não, dá. Só o mas que pra sai. ter punição, a gente também tem que Tem dar que um passo denunciar. importante que é denunciar. É. Denunciar. Porque assim, o Theo tava com 11 Mesmo dias, esposo rapidinho. falou. O Theo tava A com gente 11 não dias lembra quando eu disso, fui né? É verdade. pra UTI.
E lá coletaram líquor da coluna dele, tiraram 50 vezes sangue, queriam colocar o pique no pescocinho dele, aquela coisa toda. E teve um médico em especial que chegou pra mim e falou assim: mãe, é meningite. Eu tava com uns pontos ainda, gente, assim, na barriga, né? A hora que ele falou, é meningite, pandemia bombando, minha filha menor em casa, já tava emocionalmente abalada, já tava abalada com ele com 39,5 de febre, é meningite. Eu liguei pro Duca, eu nem lembro, eu não lembro nem como é que eu fiz, sabe, assim, transtornada. E deu 30 minutos, 40 minutos, o mesmo médico volta e na maior cara de pau fala pra mim, então mãe, esquece aquilo que eu te falei, a gente leu o resultado errado. Pra criança da idade dele, esse número aqui maior não é meningite não, tá? Tipo, pode voltar pro prumo. Aí depois continuou o estupro emocional. Não, continuou. Porque daí, não, vamos ver se não é câncer, então. Vamos ver se não é não sei o quê. Vamos fazer não sei o quê. Assim, gente... É desesperador. Então, me desculpem mais uma vez os bons. Mas que tá uma merda encontrar seres humanos trabalhando com saúde, com mãe, com criança... Tá. Lembrando assim, né, Fê? Eu sou da área da saúde, a gente erra, a gente falha. Eu sou legal. Gente, eu sou legal e não contraria. E é isso, tô brincando. Não, a gente erra, a gente falha, a gente é ser humano. Sim. Mas um bom profissional admite, ou no mínimo, olha, tem uma pessoa que atendeu meu filho que eu achei sensacional, um ortopedista. Quando ele quebrou duas coisas esse ano, né? O dedão e o braço. E a gente teve péssimas experiências também, que olha, eu juro que eu tive vontade de, assim, pegar a mulher pelo pescoço do que ela fez pra tirar um raio-x do menino. Mas tudo bem. E aí, quando a gente chegou, foi muito legal, porque quando a gente ficou 2 horas pra ser atendido, e aí o médico olhou pra mim e falou assim, nossa, mas o caso dele era urgente. Por que a funcionária não falou que era você, passava você na frente, porque o menino, ele até... dormiu, de tanto que esperou, graças a Deus, né? Porque senão estaria chorando de dor, né? E toda a forma dele atender, sabe? Assim, todo o zelo na hora que ele foi falar, o zelo na hora dele foi... Quando ele foi falou que talvez teria que ser cirúrgico. Então, assim, você vê que existe. Mas que a maioria é tudo tapa... Tudo Android. Olha. Tudo aqueles robozão. Eu tô no meu plantão, você que se vire. Você é só mais um, né? Eu não vou estar aqui mesmo. Na hora que sair o resultado, eu não vou estar aqui mesmo, né? Não, e aí nós saímos com o Miguelzinho com essa lesão, sem saber. Aí ele começou a passar com... Ainda bem que, assim, tem a parte boa. Pelo SUS tem especialidade, que é a pediatra, que acompanha esses prematuros, que foi encaminhado o Miguel. E a neuropediatra. Então, ela já começou a acompanhar ele. Só que o Miguel, ao contrário do Ian, né? Lia, ele mostrava ser acima da idade. Uma inteligência acima da idade dele. Ele já encaixava as coisas, separava as coisas por cor e falava, aí tem. Mas a mais e não a menos. Entendeu? Ele tinha muito interesse. Ele já olhava pra gente, ele já interagia. O que me chamou a atenção é que com 7 meses, o meu esposo teve um AVC. E aí, meu esposo ficou uma semana no hospital e eu tendo que deixar ele com a minha irmã pra ir no hospital. Ele pegou um trauma da minha irmã que ele não podia ver a minha irmã, porque ele achava que eu ia deixar ele. Aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, gente, ele é um bebê. Mas uma memória, e em seguida, assim, muita visita, e aí ele me procurava, entendeu? As pessoas queriam pegar nele, foi da família, as pessoas beijavam tudo, e ele abria a boca a chorar, aí, mas eu só beijei, entende? Mas aquilo era desconfortável para ele. O toque para ele não é legal, né? Assim, o beijar, sabe, o pegar por trás, pegar da mãe. Então, assim, eu vivi isso, mas eu achei natural pela situação, né? Falei assim, ele ligou que muita gente estava vindo, não era uma coisa boa, porque a família é grande, só que mora longe. Então, esse vinho todo mundo junto, aquela coisa toda. E aí foi passando. E ele, assim, muita roda, ele gostava sempre de roda, mas de pegar o carrinho e virar e girar a roda. Observar o ventilador, eu levava ele no culto, ele ficava observando o ventilador. Então, eu comecei a perceber isso nele. E ter os hiperfocos, né? Alguns desenhos, alguns sons. Amando fazer som. Tudo ele fazendo som.
tem uma sensibilidade de musical, né? Muito. Assim, eu ligava o ventilador, ele saía correndo. O aspirador, então, muita sensibilidade auditiva. Eu passava o carro... Mas musical também, eles têm Tem. essa coisa da... O Miguel tem. É. Tem. Gente, Isso, Liana, não tem. pausa. Vocês estão falando aí, eu já tô achando que o meu Theo também Não, tem autismo. Porque assim... Não, eu também tô pensando aqui, mas eu já Não, mas tem desencanei, várias porque eu sei que não crianças é. que É fazem verdade. isso. Não, é É, verdade, porque tranquilo. assim, quase tudo check aqui, ó. Quase tudo. Não, porque... é verdade. Acabou de acontecer um diagnóstico ao vivo. Autodiagnóstico. E é justamente o que eu tava falando pra elas antes da gente começar. Eu tenho 2 redes sociais, Instagram e TikTok. No TikTok tem uma invasão de diagnósticos de autismo. E muitas vezes isso me preocupa, né? Do autodiagnóstico. Uhum. Porque, de novo, a gente não pode atropelar as fases do desenvolvimento e até Sim. mesmo respeitar que algumas crianças desenvolvem num tempo diferente. Com certeza. Ponto. Dito isso, porque assim, ó, vou falar que tudo que vocês estão falando. O Theo, obcecado por ventilador. Ele aprendeu a ligar e desligar e ele gosta. Outra coisa que ele não curte sujar muito as mãos. Quer lavar a mão o dia Tempo inteiro, sabe? Mas ele é muito sociável. É. Então aí é onde quebra tudo, sim, sabe? Sim. Enfim, Acho gosta que é de um fácil, porque o desenho meu também não gostava, Gosta amiga. do tum-tum. Chorava A única coisa que eu bastante. escuto é... Então, o sociável no Miguel, a Sim. gente percebeu isso, mas eu achava, porque a gente tá longe da família, teve esse caso, né, de muita gente, então eu associei a isso. Sim. Aí, quando a minha neta nasceu, que veio pra casa, aquele chorinho, ele surtava. Ele começava a bater a cabeça na parede. Uau. Entende? Tá, Porque então a minha pergunta é assim, ó. Em que momento vocês falaram, tipo, no seu caso, começou a ser muito fora foi da curva? evidente ali. Ju, com a bebê. no seu caso, teve que momento, assim, você teve desde o começo um... Teve, né? mas era o Mas fato o que dele foi o determinante? ele não olhar pra gente. Não olhar. Não olhar. É o que mais marcou pra mim. Isso poderia ser considerado um dos principais sintomas do autismo? Sim, sim. O não A contato visual? conexão, o Sim. contato visual. E o Miguel, ele também, assim, ele se centra até hoje. Ele tá ali brincando, você pode falar, Miguel, Você pode chamar 200 vezes, eles não atendem pelo nome. então, assim, com menos de 2 anos, empilhava. Tudo ele tinha que empilhar. Ou Eles enfileira assim, né? Ó, põe um assim do eles ladinho vão- do outro. Eles vão enfileirando. E o meu filho, gente, Eles tem que vão estar alinhado assim, ó. enfileirando. Tem que estar assim, ó. Às E vezes ele começou- deita assim no chão, assim, ó, pra ver se tá alinhado, legal. assim, ó. E chão, gente, ele é uma criança Chão. de chão. O Miguel é uma criança de chão. Não é de sentar e ficar, não. Não, é é no chão. chão. Tudo dele é no chão. Eles têm problema de ficar sentado pra comer? Não. Não, isso era criança mesmo. amiga. entendi. Nenhuma criança fica quieta pra comer. Mas ele era assim, chamava atenção. E aí foi o mês que a minha neta nasceu. Foi boom, sabe? Assim, demais. Era aquele transtorno. Aí colocou tudo pra fora, né? As porque características. ele ficava chorando que ele queria eu. E a minha filha, e eu tendo que cuidar da neném, porque a minha filha não amamentou. Eu que era. Então foi um mês assim que eu cheguei na pediatra e falei: olha, aconteceu isso. A pediatra maravilhosa, gente. Pensa numa pediatra. Pode dar os empática, créditos. empática. Merece. Pode falar o nome. Doutora Daniela. É Daniela o daqui? quê? De Ela Indaiatuba? atendia agora, na especialidade, ela não tá mais lá. Doutora Daniela o quê? Ah, eu não vou Não lembra? lembrar. Onde que ela porque atende? CRM. ela- Porque os bons a gente tem que ela enaltecer. atendeu ele até 4 anos. Ai, que Os legal. ruins a gente não pode falar porque é censurado, é Pelo perseguido, SUS, atropelado. pelo sistema, ela tinha que atender até 2 e depois ele voltar pro posto perto de casa. Ela segurou ele até 4 anos. Até ele recebeu o diagnóstico. Ela falou, não, eu vou segurar ele. Muito empática. Ela atendia ele no meu colo, porque às vezes ele não queria ficar na mesa. E ela... Ele sentava no colo dela, mexia no computador. Pensa numa médica top. empática. Empática, Existem, sim. né? Existem. E muito acolhedora. Me acolhia, assim, que eu chegava... É isso. Calma, respira. É uma espécie que tá em extinção, né? Sabe Sim. aquele... Sabe ser humano? Tipo de ser humano. Né? Muito maravilhosa. E aí ele foi pra neuro, de novo, ele já passava. E a neuro sempre fazendo os testes com ele, ela falava assim, ele tá sempre... Pra vocês terem ideia, aos 2 anos de idade, ele já sabia o alfabeto. Uau! Aos 2 anos de idade. Sozinho. É. E lá, Ju? Precoce. Não tem essa questão, esse aspecto do TI. Não, ele já Não. tem o atraso mesmo. Tanto que agora, né, que ele tá aprendendo a letra do nome dele, mas ele tem bastante dificuldade, né, em entender
tipo, a comunicação verbal. Né? Ele não Certo. fala, então ele tem dificuldade de entender a gente também. Ele é visual. Tanto que, às vezes, eu preciso chamar ele pra fazer alguma coisa, eu pego, né, o celular, coloco a imagem daquilo, e aí eu mostro, olha, vamos fazer isso. Isso é um ponto legal. Eu queria saber um pouco mais. Como que é a vida de uma pessoa com autismo? Nesse nível de... Cara, eu acho que a mãe, eu acredito muito que Deus prepara. Porque a gente tem que ler as entrelinhas, né? A gente capta coisas que outras pessoas não percebem, sabe? Às vezes ele quer alguma coisa que nem o meu Só a marido gente consegue entende. identificar. Só a gente entende. Então, é difícil explicar até. Mas assim, a vida é igual meu, né? Ele não fala. Então, a gente estimulou muito a autonomia dele. Então, a gente deixa bebedouro de água na altura dele, bolacha, né, pote com biscoito, as coisas que ele come, a gente deixa acessível. Se ele quer comer, se ele tá com fome, ele pega o pote, ele traz pra gente abrir pra ele. Então, a gente sempre estimulou muito essa autonomia. Se ele quer alguma coisa, ele consegue mostrar que ele quer. Então, ele pega a gente pela mão, né, Eles e fazem leva muito isso. até onde ele quer, Eles têm essa dificuldade de apontar, né? de apontar. Mas eles Hoje ele pegam aponta, a mas ele não gente, apontava. levam ou traz a coisa até a gente. Ou traz até a gente. Desenho também, né? Às vezes ele tava assistindo e aí ele queria trocar. Então, ele pegava eu pela mão, levava em frente à televisão. Então, a gente estimulava bastante para que ele aprendesse de alguma forma a se comunicar. Mas tudo foi muito intuitivo. E eu acabei fazendo a formação, né, em neurociência do autismo, porque eu queria muito entender o que se passava, né, na cabecinha dele, como eu conseguia ajudar ele. Foi aí que assim, abriu a minha mente para que eu pudesse estimular ainda mais. Parabéns Então eu por isso. passei, obrigada. Eu passei a deixar brinquedos mais acessíveis, roupa, sapato. Então hoje ele consegue escolher o sapato que ele quer. Ele consegue pegar, Traz sujou a dignidade camiseta. pra criança, Sim. né? Porque Até senão ela porque- fica se sentindo guiada o Sim. tempo todo, né? Não Sim. tem dúvida. E eu penso exatamente, né? Um dia ele vai crescer, ele precisa ter uma qualidade de vida, ele precisa ter autonomia. autonomia. Eu não sei até quando eu vou estar aqui, sabe? Eu É a nossa penso isso preocupação. muito. Uau. E assim, nossa, arrepia até- de falar, me porque arrepia. eu preciso, né, pensar nisso, Sim. né? Não Uau. tem como. Eu tenho que preparar ele para que ele esteja bem quando eu não estiver aqui. Ai, E gente, eu vou desde chorar, pequeno. assim, a manteiga, eu sou a manteiga do Eu podcast. também, eu já tava- chorei, eu quase chorei um ponto aqui quando eu tava falando negócio. Vamos lá, pra É. gente não chorar. Deixa eu só perguntar uma coisa. O diagnóstico, vamos pensar numa mãe que tá se identificando com várias características que vocês estão falando aqui. Tipo eu. Tipo a gente. Não, brincadeira. Mas, eu não não, tô faz brincando, sentido. Não, tudo bem. O meu caso é brincadeira. Tá, isso aqui e tal. Qual é o primeiro passo que essa mãe tem que dar? É procurar o pediatra? É uma psicóloga? Os pediatras estão preparados? São todos? Ou não? Não. Tem especializado? Ele tem que ser especializado em Não. autismo? Eu Qualquer posso pediatra. emendar uma pergunta aqui junto com a dela? Depois do pediatra, é o neuro, Neuropediatra. psicólogo. certo? Um neuropediatra. Primeiro ou é o psicólogo. pediatra e depois neuropediatra. E a minha pergunta é, que tipo de exame? Como é o exame que Não faz? tem. Não tem. Não tem exame. Mas é testes, né? Tem Teste. um teste, né, chamado de MChat, onde lá tem diversas questões, e aí, né, você lê e aí tica se aquilo faz sentido ou não, se tem esse comportamento Como que é o nome? ou não. MChat. Mas ele tem uma idade mínima, né? Pra Tem. ser aplicado, pra ser validado até, né? Por isso que é difícil esse diagnóstico tão precoce. Porque, vamos supor, o diagnóstico é em cima do comportamento, da observação do comportamento. Ele consegue fazer isso? Não. Ele tem conexão visual? Ele fica várias sozinho? questões. Ele empilha as coisas? Entende? Então, Uhum. são várias questões que aí você vai falando sim ou não, a anamnese, né? Como que foi essa gestação, como que foi Isso o quem parto. faz? O pediatra ou o neuro? Neuropediatra, normalmente, às vezes psiquiatra infantil. Lá no Comigo foi Avançar tem todos. psiquiatra infantil. É isso que eu ia falar. Pediatra, neuropediatra, precisa Psiquiatra, avançar infantil. ou às vezes você consegue parar ali no neuropediatra? Neuropediatra e psiquiatra infantil, são Tá. os dois. O Que pediatra, ele só vai encaminhar. Só o primeiro Isso vai momento, sim. né? Ele vai dar Ele- uma filtrada ele ali vai e fala, não, vamos lá acompanhar, ver. Tá. Mas E- esse teste é importante para até diagnosticar quais habilidades, quais Isso. terapias essa Qual criança grau? Ele precisa. o que ele precisa ser
encaminhado. Se é pra fono, se é pra TO, se é pra... A primeira coisa, né? Porque vai Isso. surgindo ao longo vai do... surgindo. Aumenta, diminui. Tanto que assim, o Lia, ele tinha características, né, de 6 meses a 1 ano. De 1 ano para 2, ele já tinha outras características, que ele perdeu algumas e ganhou outras. Hoje ele tem outras características. Então, assim, as características, elas Que é o oscilam. espectro que eles chamam. O espectro que vai mudando. O nível, né? O nível. Ao contrário... Muitas dúvidas, né? Nossa, Pipocando aqui, eu tô... Ao contrário do Lia, o Miguel teve ecolalia. A ecolalia é repetição das palavras. Então, assim, as pessoas... seu filho não fala. Eu falo, gente, ele falou tanto. Matheus, eu preciso de 2h30 de podcast. Porque, Ele olha... fala... É muita coisa, gente. Ele tem ecolalia. Hoje tá bem menor. E, assim, a fala dele não é uma fala de acordo com a idade. É uma fala... infantilizada, vamos dizer assim. Ele tá com 6. Hoje ele consegue fazer uma frase completa. Mas ele falava mamãe quarto, que é pra mamãe ir pro quarto. Entende? Então ele não falava eu quero ir pro quarto. Aí Miguel quer. Entendeu? Então, assim, do jeito que a gente fala, ele reproduz, ele repete. Então, se ele queria alguma coisa, ele falava aquela palavra assim, inúmeras vezes, gente. Até eu repetir. Se eu não repetisse a palavra que ele estava falando, ele não mudava a palavra. Isso é ecolalia. Então, assim, era o dia inteiro. E ele sempre foi de cantar. Nossa, imagina o filtro. Não. Se a gente já fica irritado, mãe, não sei o que... E assim, vamos pensar ao lado também de vocês. Aí como a Fona, eu falava isso, assim, né? como que eu faço? Porque a ecolalia, eu deixo, não deixo, porque fica aquela dúvida, né? Aí a Fona, olha, vamos tentar por esse caminho, vamos tentar por aquele caminho. Então, a gente precisa dessas orientações. Nossa, é muito bom. No meu caso, né, tipo, a dificuldade é outra, porque às vezes ele tá irritado, às vezes ele tá com dor. Tanto, né, que quando ele tem alguma coisa, né, que tá doendo e tudo, né, é difícil a gente identificar. Eu percebo que ele tá diferente, porque quando ele tem... garganta inflamada, ouvido inflamado, ele fica mais irritado e fica agitado. Então, sabe? Aí você tem que começar a investigar pra entender. Aí eu percebo, não, o comportamento dele tá diferente. Aí, às vezes, ele acorda chorando à noite. Aí, que, sabe, depois de 3 dias, às vezes, ele já tá ali com dor há 3 dias, aí eu levo no médico. Por quê? Às vezes, ele não tem febre. Qual foi o comportamento mais difícil que você lidou, do Lia? As crises que ele tem sensoriais. Porque... Principalmente, né, ele tem rinite e bem forte. E quando ataca a rinite dele, que coça nariz, coça garganta, o nariz escorre, aí desperta, né, a crise sensorial. E ele chora muito, ele grita, ele se debate. E agora ele é grandão, ele é bem maior do que as crianças que têm a idade dele, né? Ele é do tamanho da minha filha de 4 anos e meio. Então, tipo, ele bate na gente, ele chuta, ele se bate, né? Às vezes ele tá no carro, ele bate a cabeça, assim, na cadeirinha. Ele já vai pra escola, né? Já. E lá também é assim, Ju? Teve bem pouca, graças a Deus. A maioria ele tinha à noite. Então, ele tinha terror noturno e aí desencadeava as crises. Então, às vezes, de madrugada, ele chorava por 40 minutos, desesperado, e a gente não sabia o que fazer. Até a gente começar a identificar que, entrar com ele, né, no banho morno. Então, às vezes, de madrugada, ele se debatendo, a gente tinha que pegar no colo, entrar com ele, né, no banho morno, pra ele se acalmando. Ou a gente ligava a TV de madrugada e colocava lá um desenho que ele gostava. Que ele gosta muito. E aí, né, isso acaba focando ele, aí ele para. Mas a gente foi descobrindo o que fazia sentido. Hoje eu uso óleo essencial, mas foi difícil. E melhora, Ju? Você tem percebido que... Ajuda a conter a crise. Na hora. Passa, tipo assim, né? Não é imediato. Sim. Mas porque, na verdade, as terapias naturais acalmando. É continuidade, né? É o todo aos dia. Ele vai acalmando, mas é muito difícil. A minha maior ansiedade desse tema, que eu falei no começo, é saber como que é o estigma social. Por exemplo, eu já vi alguns vídeos de a criança tendo um ataque desse, um ataque de raiva, enfim, uma crise. Né? E as pessoas não entendem. E a mãe, parecia que ela estava numa sala de espera de alguma coisa, e as pessoas assim, perdão da palavra, cagando pro que aquela mãe estava vivendo. E aquilo, gente, eu me emociono de novo, porque assim, a gente passa cada perrengue como mãe, né? E ninguém vê a gente. Ninguém tá vendo, parece, né? O teu filho de tá parar ali. pra
perguntar se precisa de ajuda, Posso te né? ajudar? É. Não é? Porque, assim, tá certo que antes de eu ser mãe, havia uma cegueira da minha parte, sabe? Mas hoje eu vejo mães andando pro problema da outra mãe. Eu me coloco numa posição de falar, nossa, essa mãe não dá educação pra essa criança, olha, não consegue nem controlar. No lugar de falar, viu, posso te ajudar? É. Porque eu vi essa criança escorregando. A cena era assim, ó, a mãe em pé, tentando segurar o filho no colo, e ele se escorregando e gritando e se jogando pro chão. E a mãe frustrada. Desesperada. Eu queria pegar aquela mãe no meu colo, sabe? E falar, vem a aqui. vontade é que dá, abrir um buraco e entrar dentro. Então, Eu imagino, porque eu numa birra, a gente já não fica Já desesperada, fica assim, que a gente sabe que dá pra contornar, né? Com uma calma. No caso do autismo, né? Do autista, não. Às vezes não. Leva Exemplo. tempo. alguém Tem oferece além. ajuda quando isso acontece em público? Às vezes. Bem difícil. Às vezes as pessoas se afastam. Assim, eu nunca passei por situação onde julgaram ali, né, na cara. Mas as pessoas se afastam e... Vocês prefeririam que as pessoas É isso que eu oferecessem ia perguntar. ajuda? Eu ia perguntar, vocês se sentem confortável quando alguém Se a oferece? pessoa me oferecesse ajuda, nossa, eu ia me sentir tão acolhida. Porque às vezes você tá segurando sacola, você tá com bolsa, então você fala, não, tô, Você não segura ia aqui ficar pra mim, ofendida? sabe? Não. Que Não. eu já, ao contrário de você, o que aconteceu? Eu fiz um curso de autismo com a fono na época para entender o Miguel. Uhum. E aí eu tava fazendo exatamente o contrário, porque quando a Isabela estava grávida, eu saía e deixava o Miguel, saía e deixava o Miguel. Então ele foi se isolando, e isso reforça as características, né? E aí no curso eu falei, gente, eu tenho que mudar. Meu, que difícil sair com o Miguel. As primeiras vezes, tinha loja que ele não queria entrar por conta da iluminação, por conta do chão, do laminado. Sabe? Ele queria colo. Outros, ele se jogava no chão, como se ele estivesse na areia. E as pessoas... Ai, o chão tá sujo. Ai, levanta do chão. Meu Deus. Sabe? Eu falei assim, poxa, é difícil. É difícil. Tinha dia que eu falava assim, não vou sair. Não vou Aonde sair. que você... Eu não tive tanto esse problema, porque desde ele pequenininho, eu sempre viajei, levava ele, saía em qualquer lugar, levava ele. Então, eu acho que ele acabou se acostumando. adaptando aos ambientes, sabe? Então, hoje a gente consegue ir em qualquer lugar com ele. Mas, claro que a gente se priva de ir em muitos lugares. Que nem eu não vou em um restaurante onde não tem área kids, de forma nenhuma. Porque a Vai minha dar menina, ela fica aqui, às vezes, assistindo um celular, beleza, sabe? Ela interage, ela come. Ele não, ele corre pelo... Gente, o mundo animal, que me perdoe, mas foi, assim, um transtorno, gente. E é lindo aquele lugar, a minha filha amou. Só que com ele eu não consigo ir. Mas por quê? Não entendi. Porque é o sensorial. Lá as luzes piscam, é muito enfeitado, Muita é um informação leão, é Ah, muita entendi. informação. Dá uma Aí certa desencadeia- perturbação, Desencadeia né? a crise sensorial. Luzes piscando, Entendi. entende? E até Ele pro corria assim, ó, ele convulsivo. corria. Parece que ligou na tomada, né? É. Parece que ligou na tomada. Mas é aonde a gente... É por isso que a gente tem que falar desses assuntos. Então, É por isso que esse podcast existe. É. Sim. Porque isso é inclusão, né, gente? É Isso inclusão. E eu falo, você estava comigo E é lá na reunião. desconhecimento também, É. né, gente? Eu acho que é Sim. muita ignorância no sentido de não saber mesmo, mas é não o que eu tô pensar falando. nessas Tem uma pessoas. invisibilidade muito grande ao sofrimento da família, à necessidade da pessoa com autismo, sabe? Porque... Eles também precisam ter acesso a esses lugares. Lógico, Sim, precisa eles ter são uma vida crianças. social, né? Eles precisam ter acesso. E como você falou, tem shops, eu vejo algumas publicações que tem salas sensoriais. O Parque da Mônica Sim. é incrível. Eu É. preciso levar o Miguel. É, olha, é tá na incrível. fase E o que eu penso é Eles assim, têm ó, a fila se- preferencial, eles têm a sala do silêncio, Ó. é incrível. Tem aquele lugar. shoppings que tem salas de cinema. Que Ou já seja, tem, assim, apropriado, É possível, acústica. né, amiga? E sabe o que Pra- é pior? pra O que é melhor, o que é criança, né, pior, pro- o que é melhor, não sei. É que assim, ninguém precisa inventar nada, já foi inventado. Sim, então, já. assim, Indaiatuba, É só querida acolher. do meu coração, nós somos uma das melhores cidades do interior de São Paulo, Sim. ou do estado de Sim, São sim. Paulo. Sim. Né? Uma das com melhor infraestrutura. Por que nós não somos um modelo em inclusão? Por que nós não copiamos o que o Parque da Mônica faz? Ou por que a gente não abre mais espaços de atendimento? Que nós já vamos falar sobre isso também, porque um passarinho me contou que estamos devendo, né? Que estamos indo, mas estamos devendo, Uhum. né? Então, assim, se tem uma cidade que tem condições, e também a gente já falou de banco de leite, coisas assim que Indaiatuba precisa, Sim, sim. sabe?
Então, esse atendimento, não adianta vir falar, né? Trazer vídeos falando que existe. Tá bom, mas a pergunta não é se existe, a pergunta é se atende a Como demanda. é que tá o Atendimento atendimento? todos, né? Se atende a demanda, porque se não atende, temos que criar mais. E tem crescido muito, né? Tem. O número de Uma casos. a cada de... 33 crianças que nascem são autistas. É muita Altíssimo. coisa, né, gente? É Muita coisa. Ô, gente, deixa eu ligar nisso aqui que a gente tá falando, depois eu queria voltar só num negócio que passou. Como é que é a vida social, no sentido assim, amigos e família? Vocês perceberam que mudou? A partir do momento que as pessoas se afastam, ficam incomodadas, sei lá, não sabem como lidar? Que Tem que medo vocês de ser má percebem? influência? Não, má influência, influência, mas sabe o que eu acho? Tipo assim, de de copiar se o comportamento. incomodar. De copiar o comportamento que eu tô falando. Eu Entendi. senti, assim, que as pessoas queriam me acolher, mas como eu falei, eu me isolei no primeiro momento. Entendi. Eu não sei se você passou por isso, por esse luto. Não, Você eu não já queria tava falar, você não preparada. queria que... Não, Foi um processo muito mais natural, Foi. menos surpresa, Foi. né? Pra mim, Pra mim não, foi, assim, eu já porque eu já esperava. tinha essa coisa da Isa, que já desde bebezinho. Então eu falei assim, gente, mais, sabe? Então Sim. foi um momento. Pesou. Foi um momento de sobrecarga. Quando eu li o laudo do Miguel, aquilo me. Te quebrou, né? Eu falei, poxa, Uhum. ele vai precisar tanto de mim. Entende? Então, assim, eu já vivi 20 e poucos anos em função da Isa. Mais um. Tá certo, Deus sabe pra quem ele dá, Deus me escolheu. Sim, mas mas a aquilo sua pergunta pesou, é super genuína, né? sabe? Onde Aquilo, fica a aquilo mãe, né? pesou, É onde assim. fica- É a minha A gente tem próxima limite, Eu, né? eu vivi o luto. E assim, eu não Deixa eu queria ver. que as pessoas perguntassem. Uhum. Ah, por que ele é assim? Porque ele tem estereotipia, não sei o seu. Tem. O Miguel tem, ele fica feliz, Tem. flepes. É. Então as pessoas olham assim, parece Elas que é um percebem ET. que que tem tem, alguma sabe? coisa. Aí aquilo me incomodava, porque eu não estava pronta pra receber lidar esses com aquele olhares olhar. diferentes. Entende? Porque a pessoa assim, a Helena, a Isabela, olhou, ai, coitadinha, porque a deficiência é física. O autismo, ele não é estampado, né? Entende? Ele não Então tá tem esse ali. julgamento, né? Então a pessoa às vezes olha e acha que é uma criança mal educada. mal criada. Então, assim, Sabe? eu já passei Isso- na isso- fila. Nossa, aí eu acho que isso passo. dói mais. Hoje É. em dia tem, né? O cordão Eu passo do, na frente. do tem. Eu vi. autista. Fala disso também. Tem que eu o vi que cordão. alguém Onde a gente postou. identifica. Porque às vezes, gente, a gente pega, né, uma fila preferencial E as e recebe pessoas aquele olham, olhar assim, né, de Por julgamento. que você tá passando Por que na você tá frente? passando Ele aí? é normal. Então, só que é Como é esse direito. cordão? É uma Ju? coisa legal. Ah, é um cordão, né? Que onde cor? tem o símbolo do, É quebra-cabeça. do autista, que é esse quebra-cabeça. E aí a criança usa, ou os pais usam pra se Se identificar. identificarem. É, Nossa, eu se eu identificar. passasse, até hoje, se eu passasse perto de alguém usando escolar, eu ia achar que era a nova moda do momento. Mas. eu acho legal, só que ao mesmo tempo eu acho eu também assim, não sabia cara, a qual gente exatamente. precisa disso, sabe? É. Claro, Precisa. com certeza. Eu Assim como acho uma também. grávida precisa de uma barriga É, pra então. justificar a fila preferencial. assim, não é? Não é só você que não conhece. Eu fui ao hospital. E aí, pessoas com não o conhecem. cordão, porque eles têm preferência de passar Tem na frente. preferência. Tá, mas todo mundo lá tá. Né, Mal. criança, todo mundo lá. É, Mas, Mas ele o- tem preferência. Tá? É Ele direito. não tem tolerância Olha pra os esperar treinamentos. 3 horas ali, Entendeu? É lei. Olha o treinamento de equipe, de Aí, atualização, a né? enfermeira perguntou pra mim o que significava aquilo. Eu olhei pra ela assim, com cara de como assim você não Da sabe? saúde não sabe. Ela falou, eu achei que fosse um colar de brinquedo. Eu falei, não, isso daqui é pra evidenciar que ele tem direito de passar na frente. A Fernanda não saber, tudo bem, mas você... Mas mas não, você gente, que é da treinamento dos saúde, hospitais, né, Da que tá saúde. aqui pra receber ele em primeira instância. Pois é. É médico, a recepcionista sabia. Porque quando ela viu, ela direcionou ele rapidamente, Uhum. né? Aí você tá na fila, as pessoas olham assim, às vezes eu esqueço o cordão dele. Uhum. Aí eu fico sem Que graça tem de isso passar também, na né? frente. Como é um acessório, pode É, esquecer, né? e às vezes ele não quer eu escaneei usar. o laudo, então eu deixo o laudo ali no Na sua celular. E se bolsa. alguém Eu me também tenho, questionar, no celular. entendi, faz sentido. Mas eu às vezes pego você tá na o preferencial fila e e ele tá ponto. se jogando no Certo. chão. Sim. Ele tá se jogando porque ele tá Sim. exausto. com Aí, dor, Né? a Às vezes a sensibilidade pessoa deles fala, à ó, vem dor. aqui, passa Agora na falou, frente. uns é menos, outros é mais. É. Meu Deus. Aí a pessoa tipo assim, então por que trouxe? Como eu posso Né? Mais ou ajudar, menos meninas? isso. Pensem, me respondam essa pergunta. Como eu posso ajudar uma pessoa que tem autismo? Empatia. É, O que você acha, Ju? eu acho que
a primeira coisa é empatia. Você não olhar com olhar, né, de tipo, nossa... De menor, né, de, sei lá... oferecer Não ajuda, às vezes a diminui. mãe tá ali numa situação caótica e ela tá com mais crianças. Pergunta, você quer que eu olhe as outras crianças, né, acalma ele. Porque, gente, que nem eu tenho 3, às vezes eu tô com ele, né, e mais um, e... Não dá, eu adoraria ter ajuda, tipo assim, olha aqui pra mim, pra eu ir ali acalmar ele e já Vai me volto. fazer chorar. Lá vai eu Tanto chorar que, de gente, novo. com um aninho, né, eu coloquei ele em uma escolinha, porque também o pediatra que eu vou falar, gente, é o doutor Otiniel. Porque ele foi incrível, demais, assim, mesmo. Isso, enalteça. Ele recomendou que a gente colocasse ele em uma escolinha. Tava todas as creches fechadas, né? Porque foi em janeiro de 2021, isso, a pandemia ainda estava forte. Ele falou que se a gente pudesse arcar com os riscos e pudesse pagar para ele uma escolinha, que seria ótimo, porque ele precisava desenvolver o neurônio espelho. E o neurônio espelho ele só ia desenvolver interagindo com crianças da mesma idade. Faz sentido. Então, a gente arriscou, a gente assumiu, né, os riscos, passamos a trabalhar mais, que foi quando eu comecei a fazer, né, as marmitinhas na época. Verdade. Pra gente poder pagar a escolinha deles. E aí, gente, naquela escola, ele foi tão bem acolhido, que assim, eu já tive alguns problemas da parte administrativa deles, mas eu mantenho ele lá até hoje, porque, nossa, o acolhimento delas com ele, sabe, o cuidado, a paciência, o respeito com as diferenças dele, né? Porque quando ele foi pro maternal, ele ainda tinha rotina de berçário. Então, ele precisava fazer um cochilinho depois do almoço. Elas respeitaram isso. Então, elas deixavam ele fazer ali um cochilinho. Depois, acordava ele. Sabe? Pra mim, nossa, foi um acolhimento incrível. E pra mim, eles foram, assim, exemplos de empatia. Demais ali comigo. É uma forma de ajudar uma família atípica, né? Você ter esse acolhimento escolar também. A família que não tem condições financeiras, existe algum programa de apoio? Fora o óbvio, né? Que as questões de consultas, que você passar pelo SUS, você vai provar ali, eles vão te, né? Teoricamente, né? Eu sei que demora, mas você vai ter o acesso. Mas existe hoje algum programa do governo que apoia essas famílias? Vocês sabem? Financeiramente? No sentido de... Sim. Pra aportar algumas necessidades a mais. Se a família tiver renda de, acho que até um salário mínimo e meio, alguma coisa assim, uma renda então tem baixa, que ser bem baixo. ele tem que estar cadastrado no Cade Único lá. Aí acho que tem ajuda. difícil. Mas não é tão simples. Igual tudo que assim, lógico. não é simples. Não é assim. Mas, assim, na prefeitura, o que eu percebi com o Miguel, tanto é que eu sou professora, trabalhei na rede privada, mas eu senti essa diferença da prefeitura, até comentei com você. Verdade. O Miguel, eu precisei colocar ele na creche, aos 2 anos e meio, para cuidar da Helena, porque ela quase morreu na creche. Então, eu fiquei, né? Falei, como assim, né? Eu precisei cuidar dela em casa, porque a gente não sabia ainda do problema dela. Então, ela ficava horas sem se alimentar, não dormia direito. E ela foi ficando doente. Falei, vou tirar. Porque era uma creche conveniada, não era da prefeitura. E aí, os dois não dava. Eu não dava conta da demanda dos dois, porque os dois muito bebês. Ela tava com? Ela tava com 1 aninho e ele com quase 3 anos, né? Porque a diferença é de quase 2 anos. E eu falei, não, gente, eu preciso pôr ele na creche e cuidar dela, tempo integral. E foi o que eu fiz. Só que eu procurei uma da prefeitura. E assim, ele foi super acolhido. Super acolhido. A diretora me acolheu, a coordenadora. Ele tinha uma ADE, que é uma monitora só para as necessidades dele. Né, parecido com o que o William tem, mas isso eles oferecem também. A prefeitura não oferece. É tão fácil, né, de conseguir algumas creches. Da prefeitura tem. Quando é conveniada, já fica mais difícil. Mas o Miguel foi assim, se adaptou super bem, amável para a creche. Então aquilo foi um refrigério para mim, para poder cuidar da minha neta. Sim. E aí depois foi para a primeira etapa, hoje está já no 1º ano. Então ele tem alguns rituais. Né? Ele foi para o 1º ano, é uma escola maior.
Só que ele ia naquela escola, na sala de recurso. Então, ele entrava pela recepção, sentava e esperava a professora vir buscá-lo. E ele quer fazer isso todos os dias. Entende? Ele não quer entrar pelo portão principal. Então, eu espero o portão fechar com ele, todas as crianças entrarem, e aí vem a monitora e pega ele. Isso foi conversado com a diretora. Foi muito bem acolhida. Ele não me comunica nada que ele faz na escola. Isso desde sempre. O que você fez na escola? Não. Você comeu? Não. Você brincou? Não. Não. Eu sei o que ele faz pelos desenhos e pelas músicas que ele traz. E aí tem uma agenda diferenciada que a professora coloca se ele chorou, como foi o comportamento, quais as aulas que teve. Qual que é essa escola? Ele tá na... Calma. João Batista? O João Batista? Tudo bem, você tá com a cabeça Era perto cheia. de onde eu morava antes. A Luana ia estudar lá. É ali no... Perto do Ecoponto? O Ecoponto é mais pra frente, né? Mas... João Batista. Não, lá em cima, perto da minha casa. Ali no... Perto do Lauro Bueno. Ai, sou ruim de localização. É que, pra mim, eu lembro que a Luana ia ser direcionada pra essa escola. Então, ele saiu da creche, que foi muito bem acolhido pela diretora lá, e foi pra essa outra que eu também me senti bem acolhida. E ele vai ficar lá até o 5º ano. Aí não sei o que vai acontecer. E quando a gente tem esse acolhimento, né? Escola, maravilhoso. A diretora Viviane, o nome dela eu lembro. Diretora Viviane, parabéns pelo lindo trabalho. E ela, assim, me acolheu muito e eu vejo que ela já me orientou para várias coisas que eu posso melhorar para o Miguel, né? E eu senti essa diferença. E às vezes eu falo, se eu for levar ele para um particular, talvez ele não tenha tudo isso. Né? Então, não vamos mexer no que tá bom. Eu penso isso também. Bom, ali tá bom, então vamos manter. E a gente tava falando sobre a família, né? Como foi quando teve, né, o diagnóstico, pra mim foi um alívio. Porque as pessoas, igual eu falei, achavam que... Era o contrário, né? A doida do rolê. A doida do... E até hoje, assim, né? Às vezes, eles chamam pra ir, tipo, em algum lugar, a gente fala, não, né, esse lugar não dá pra ir. Aí as pessoas ficam meio assim, tipo, não quer ir, não sei o quê, sabe? Mas daí você tem problemas maiores, né? Eu não ligo. Tipo, né? Mas não existe é difícil a pessoa entender compreender, como né? que é a rotina, sabe? Porque às vezes é tão cansativo você estar naquele lugar que é melhor você estar em casa. É melhor ficar em casa, a gente fala isso. Eu sei. Né? Eu, por exemplo, eu fui num casamento, assim, de uma pessoa muito querida, e aí eu falei, vamos. Mas eu ainda estava naquele isolamento, o Miguel já maior, nós fomos. Chegou lá, as madrinhas ele queria abraçar, porque ele falava que elas eram princesas. Que lindo. Pessoa que ele nunca viu na vida. Aí, eu não podia... né? Porque veio com aquelas roupas maravilhosas. Todas as madrinhas. E aí, eu ficava ali na mesa com eles, né? Ajudando a Isabela com a Helena. E aí, eu não podia piscar que ele sumia. Ele sumia. Assim, aí, quando eu olhava... Ainda bem que estávamos, assim, entre a irmandade, né? Da igreja. Todo mundo gosta muito dele, conhece ele. E aí, sempre alguém pegava ele. Ele tá aqui comigo. E ele ia querendo abraçar todas as madrinhas. Então, ele saía correndo no salão, procurando as madrinhas. Aí, ele abraçava a princesa. Então, assim, aí naquele momento caiu a ficha. Que eu falei assim, gente, eu preciso me permitir ser ajudada. Sim. Eu imagino, porque assim, qualquer mãe, inicialmente, a maioria das mães tem muita dificuldade de aceitar ajuda. Porque quando nasce a criança, a gente tem uma arrogância embutida que diz que você tem que dar conta, que você deve saber fazer, mesmo isso sendo a coisa mais incoerente que você pode dizer em voz alta, porque você nunca foi mãe daquela criança. Logo, você não sabe fazer mesmo. Sim. Você não dá conta sozinha mesmo, porque você nem sabe o que vem ali. Então, a minha ficha caiu de forma dura, né? Que foi quando ele foi internado e eu precisei de ajuda pra ficar com a Lívia e tudo. E aí, depois que você é ajudada, também vira uma chave, não vira? Porque você fala assim, não, isso aqui é legal. Ter ajuda é legal. Você respira, né? Você fala, ter ajuda é legal. Não precisa ser tão pesado, né? Eu consigo ir num casamento? Eu consigo. Né? Se tiver pessoas ali que me ajudam. Exato. Eu consigo. Ele ama ir no culto, porque ele ama música. Ele ama instrumento. O Liam também ama música, gente, é demais. Nossa, que dança bom, né? Bonitinho, assim. Nós sabe, imita, fala, ai, gente, que coisa. O Miguel está na aula de música. E a professora fala que ele tem ouvido absoluto. A professora, assim, usa ele como... como fala assim? Ela fala assim, é só eu postar vídeo dele que eu ganho aluno. Porque é demais. Ele tem um ouvido absoluto, assim, que ele fala fica pra ela, lá. eu preciso da como é que fala? Condução.
Eu preciso da minha parte. Da minha parte. Porque ele fica lá procurando, sabe? E ele reconhece os sons dos instrumentos. E ele fala. Ele fala inglês, ele fala espanhol. Nossa. E é dele. Nem eu falo isso assim. Não, então, é dele, sabe? Eles são hiperfocos dele. Sim. Meninas, vida romântica, se apaixona, casa, normal, se relaciona. Sim. O autismo. Mesma sim, coisa? Sim, É. sim, a minha filha está Igual. noiva. Tá. Tá pra casar. O que eu falo, assim, o que é difícil é esse comportamento mesmo de entender as entrelinhas, né? Porque tem que ser uma comunicação bem Muito aberta. clara, Eu ia adaptada, perguntar né? uma conexão disso. Existe um processo de evolução? Existe. O autista, ele evolui Vai ou ele... melhorando, você fala? Existe essa Por isso a perspectiva para ele? terapia é tão importante e o quanto Existe. antes. Sim. Então perfeito. Então é possível ver Pra dar essa Esse- qualidade de vida. Exatamente. ver E um adulto autonomia. lá no futuro que tenha uma vida. E autonomia. E olha o que ela tá falando. Tá. Quanto antes. Quanto antes, melhor. Quanto Antes, antes, melhor. Esse identificar. é o duro, né? Essa E eu vejo que a média, pelo menos eu li uns estudos, a média é de 9 a 10 anos o diagnóstico. É isso mesmo? Mantém? Eu li há um tempo atrás. Não, acho que com de dois. 2 a né? 5 anos De agora. dois a cinco. Ah, dois então a melhorou. cinco. Não, Eu mas o lembro que eu que fico tinha. pensando é assim, gente, se é um processo que quanto antes for tratado, mais condições de vida de ter um adulto funcional, pleno, por que diabo demora tanto? Porque tem que demora o entrar com acesso ação. também. E que é custo, amiga. O É, povo só tá e preocupado assim, com o dinheiro. Como é difícil isso que é duro. diagnosticar, porque é observação. É observação. Tá E bom, aí, mas depois que Mas eu diagnostica, falo todas também, as terapias gente, que deveriam estar você não acessíveis. precisa esperar o diagnóstico pra correr atrás. É. Não precisa. Se você notou, gente, a mãe sente. Se A tem mãe alguma sente. coisa diferente ali, já busca ajuda. Entendeu? Eu acho Mal não que vai fazer, né? Não, eu pensava Fez uma por terapia isso, eu falava ali, assim, gente, ganhou. antes pecar pelo excesso do que ir pela sim, falta. dessas. Entendeu? Se tem alguma coisa em atraso, que faça a terapia pra tratar aquilo. Sim. Desenvolver aquilo. Ah, desenvolveu, não tem mais nada, joia. Show de Beleza. bola. Sabe? segue Identificou mais. outras Perfeito, coisas, vamos atrás. Eu acho o Marcos Mion um cara foda, Né? sabe? É, Porque ele trouxe isso, assim, ele colocou um holofote em cima holofote. disso, né? Depois que Levantou uma ele bandeira, falou né? disso, gente, todo mundo passou a procurar mais, a Sim. aceitar mais, respeitar mais. É isso mesmo. Respeito, né? Por exemplo, a minha filha, como eu sofri com ela a vida inteira, então, ela, quando recebeu o diagnóstico, ela falou assim... Não, ela pra quis- mim ela- foi tipo ela assim, quis ai, que comemorar. bom, agora eu posso, agora Ela tá aqui, ó, quis ele tem. comemorar. Entende? Porque ela falou assim, mãe, agora eu sei. entendo. É. Agora eu sei por que eu não como tal coisa, por que eu não aceito E a mesma isso. fala de sim. quem tem TDAH, né? Sim, Quando pra descobre mim e foi- fala. Gente, eu comecei 7 faculdades e não terminei. Eu Ah, terminei, você é TDAH. eu terminei pedagogia, porque eu terminei agora, recentemente. Mas eu comecei 7. E eu falava, cara, mas eu gosto disso, mas eu E gosto quem também olha disso. pra você... Bom, eu acho que... Eu Porque tenho tem o certeza que eu sou alguma TDAH coisa sem disso. Que eu gosto de muitas hiperatividade, né? coisas ao mesmo tempo. Não que eu não termine, tá? Mas eu tenho outras Então, eu características. não termino. Não, Essa é, não a- é é- E assim, eu mudo, sabe? Falo, não, hoje eu gosto disso, mas amanhã eu gosto Amanhã eu já disso, gosto mas eu mais. também gosto disso. E aí eu começava a faculdade, começava a ficar difícil, sabe? Ter que fazer trabalho. Trabalho em grupo, pra mim, era um porre. Nossa. Isso é muito difícil, essa interação, né? Aí eu falava, gente do céu, tanto que eu acredito que eu tenho autismo com o TDAH, e que eu não fui atrás ainda, eu só tenho o diagnóstico do TDAH, né? Eu não procurei específico pra isso, mas eu tenho várias características, o beijo pra mim, o abraço, o meu marido sofre, gente do céu, às vezes ele abraça e você fala, ai, tá me sufocando, solta. Mas assim, o que pegava comunicação mais pra perfeita. mim era o fato de eu não conseguir acabar nada que eu começava. E eu tinha muita... E as pessoas acham que você acaba se Julgam. sentindo julgada, né? Eu julgava, porque assim, gente, sabe? E nossa, e os meus pais, né? Porque daí eu pensava, não, né? Eu começava uma ali, meu pai ajudava a pagar. De repente eu não queria mais aquela, eu queria outra. Como é que eu falo? Aí ele pro meu falava, pai? caramba. Aí eu mudei pra outra. Aí, gente, foram 7. E assim, se pegar, não tem nada Nossa. a ver uma com a outra. Temos que fazer um episódio sobre TDAH. Eu não conseguia Temos. dormir, sabe? Eu deitava na cama e a cabeça ficava tum, 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 tum. Tem tum, assim, vários, eu pensava né, 1 milhão amiga? de coisas. Que loucura. Aí acordava É. de madrugada, não conseguia dormir. E eu falava, gente, por que eu tenho isso? Eu não consigo descansar. É. Hoje Desligar, eu também, né? Botãozinho. Quando eu descobri que eu tinha, né? Eu não tomo a medicação ainda, porque eu amamento ainda, então eu não posso tomar.
Mas hoje eu consigo controlar, porque eu sei, não, aqui é o TDAH falando, vamos, né, com calma. Mas eu sentava assim, às vezes eu falava, eu tô perdendo tempo aqui descansando, o que eu tô fazendo? E aí já ia, sabe? Eu tenho dessas. Seis Eu tenho da manhã. Isso é Gente, meio mulher, né? Mulher é meio ligada no... E um gancho no que você tá falando, o autista, ele toma alguma medicação? Depende Tem da que tomar. comorbidade. Depende da Tem alguma coisa que ajuda na questão do hiperfoco, da Tem. socialização? Tem. Aí, Quais tipos? eu é medicamento mesmo ou é terapêutico, mais homeopático? As duas coisas, né? eu procuro sempre pelo lado mais natural e leve possível. Então, a gente já usou floral, né? Homeopatia, e aí eu comecei a ir atrás Mas o médico prescreveu, Ju? Algum, assim, do qual você optou, Hoje assim? ele toma melatonina, prescrito pela neuro. A maioria tem... É o hormônio do sono esse, né? Hormônio do sono. Eles têm, Esse né, o abençoado déficit de produção do sono. de melatonina. A melatonina deles desenvolve mais durante o dia do que à noite. É o inverso do Produz, nosso. né? Produz mais de dia do que à noite. Que Por beleza. isso que, assim, os cochilos durante o dia são os melhores. Perigoso, mas à hein? noite... Quando crescer, pelo amor de Deus. Na pandemia, o Miguel ficava acordado a noite inteira. Mas tem justificativa? Existe um desregulamento Tem. já endócrino? E tem Tem. como regular isso? Melatonina. Só. Melatonina. Você que aplicar à noite, só isso. Só que a melatonina fazia ele dormir mais fácil, porque pra desligar ele, Gente, a gente passou meses dando volta de carro com ele todas as noites. Eram E 10, um 15 sono- minutos. Um sono Leve. Agitado, não qualquer é aquele coisa. sono... Uau. Ele acordava, tipo, Ou às seja, 3 eles da também manhã, não descansam, no né? gás. Porque não aprofunda o sono. Aí ele voltava a dormir, já era 7 da manhã. 8, né? Aí você fica O exausta. Miguel né? chegou a ficar Ninguém 16 aguentava. horas acordado. E pilhado, assim. Pilhado. Para o mundo que eu quero... Para o carrossel. Não, às vezes eu vejo, né, as mães que falam, ai, que meu filho não dorme. aqui. Eu falo, amiga, eu te entendo. Não, Olha aqui. Não reclama, não. Não, e assim, entendo que o Miguel acorda às 3 da manhã, aí ele quer mamadeira. Aí levanta fazendo não mamadeira. Ele não quer brincar. Gente, não tem... Aí, às porque vezes, o ele quer Liam- brincar. Na pandemia, ele queria assistir culto. Às 3 da manhã. Ele começa a pular, gente. Ele sobe assim no sofá, Tipo assim, ele já pula no dormi, chão. Tipo, eu dormi o Olha, não suficiente, tem já como. podemos brincar. Assim, Era um assim. lado de mim, assim, é... Nossa, eu tô aqui pensando quanto eu já sofri dos meus desafios e o quanto as mães sofrem dos desafios da maternidade em si, né? Distúrbio de sono, privação de sono, birra e o caramba 4, doenças e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tô aqui me sentindo um grão de areia perto de vocês. É puxado. Eu juro. E eu tô aqui pensando... Porque não é temporário, né, Não, amiga? não é O nosso caso temporário. é temporário, né? A mãe fala assim, meu filho já tem 1 ano e não dorme a noite inteira, o meu tem 6. Não, o que mexe comigo muito é pensar assim, eu defendo uma bandeira muito grande que é da mãe tirar um tempo para si, para ela se recarregar, né? Assim, que seja 20 minutos por dia num espaço onde só exista ela e o silêncio dela, sabe? Mas daí eu fico constrangida de perguntar para vocês, como é que vocês se recarregam? Pra mim é com eles na escola. É por isso que eu prezo muito hoje pela escola, porque é Sanidade, né? o tempo que eu tenho. Tipo assim, é o meio período O que eu você tenho. faz para você? Fê, eu trabalho. E é bom, né, Ju? Porque é algo sobre você, sim, né? sabe? Porque assim, sobre eu você, sei, né? não é? Você fala, prazeroso. cara, eu consegui fazer algo por mim. Eu fico mais irritada se eu passo o dia, às vezes, fazendo nada, do que se eu passo o dia ali, à tarde, Claro. correndo, sabe? Sim. Atendendo e Sim. fazendo blend e tudo, porque, nossa, É eu fiz algo É por mim. prazeroso. Uhum. É o meu caso. Que é onde a o gente do- se Que é recarrega. Porque eu crio, eu falo assim, gente, eu não tô É. ali, porque você lava a louça, você limpa a casa, ninguém vê. Mas eu tô É. ali criando, eu pego o feltro. Você tá ajudando outras pessoas, né? Aí A eu gente falo, se sente gente, isso útil. aqui tá pronto, isso aqui uma criança vai brincar. E assim, o feedback que eles me dão em casa é incrível. É incrível o que o Miguel faz com as coisas que eu faço. Então ele me dá muito mais
do que se eu tivesse trabalhando fora e pagando um monte de terapia pra ele. Comigo foi a mesma O Theo ama a maçãzinha dos buraquinhos, só que o jeito, ele não costura, não. Ele não usa pra costurar, ele usa pra brincar de achou, cadê a maçã? Entra num buraquinho, sai no outro buraquinho. Vai achar de da alguma sua forma. maneira. E Adora. o Miguel faz isso. O Miguel, ele brinca com os botões. Vocês não têm noção. Ou seja, acho que eu posso continuar também. dizendo, né, que é um ponto importante da sanidade. Sim. Eu falei hoje pro meu pai isso. Aliás, pai e mãe, mais uma vez, obrigada. Meu marido também, por serem essas pessoas que me ajudam a botar a cabeça pra fora da maternidade, sabe? Pra se reconectar Sim. comigo. Porque embora o meu momento de recarregar não é só quando eu tiro um tempo pra fazer uma massagem lá na Nodera, amo vocês. Ou quando, sei lá, qualquer coisa que eu vá fazer, uma unha, né? Mas quando eu tô aqui, eu tô me conectando com uma Fernanda que eu quero preservar comigo, sabe? Quando eu tô no Instagram fazendo algo por outras mães, eu também tô preservando uma parte de mim que me dá essa descarga de Sim. dopamina, de endorfina, de prazer, sabe? É que eu acho que essas coisas a gente se conecta a algo que é só nosso, né? Sim. E cuidar do filho é algo partilhado também, Sim. né? E é muito prazeroso, mas tudo isso é só sobre nós, Não, né? e é sobre nós, porque eu lembro quando eu comecei o Instagram de mães, falando com mães, muita gente me perguntava, mas com mãe? Tipo, não fazia sentido pra elas. Fazia sentido pra mim. Eu falava assim, com mães. Eu acredito que tem uma tribo me esperando, igual eu, assim, louca, perdida. É que nem Bagunçada. eu, né? Hoje eu atendo mães e crianças. Porque pra mim é o que faz sentido, sabe? A aromaterapia me ajudou com o Liam, né? A melatonina fazia ele dormir mais fácil, mas ele acordava de madrugada do mesmo jeito. Então a gente conseguiu estender esse sono dele com a aromaterapia. Um sono de qualidade, mais profundo. Inclusive, Reduzir olha, as crises. ganhamos o nosso blend. Intestino, gente. Ó, que legal. 50% das crianças autistas Eu ia têm falar distúrbio intestinal. Eu sei. E alimentação, nutrição. Como que é a alimentação? Como Tem... Que a gente, alimentar. então, porque como Ó, a que gente legal. trata, né? Como a gente insere as Deus. fibras se a criança não come nada? É, Entendeu? difícil, Com né? certeza tem. Seletividade alimentar. A minha, de 21 anos, tem. Tem muita coisa que ela não põe a mão, que ela não pode sentir o cheiro. Vocês Exatamente. suplementam? Sim. Tem que suplementar, né? Porque não suplementar. consegue, A às vezes, pediatra avançar, né? Não. O que Miguel, legal. por enquanto, ainda não. Ele come gente bastante suplementa. coisa, mas assim, é o que ele quer comer. Uhum. Não adianta Às falar vezes ele que eu passa vou fazer. semanas comendo a mesma coisa. É. Gente, teve uma semana Eu que tenho não uma aguentava mais ver amiga- linguiça. Eu tenho uma amiga que, de tempos em tempos, ela tem obsessão por Yakult. Só toma Yakult. Eles têm Gente. essas Não, aí fases. depois passa um tempo, é farinha láctea. Eu falo, picanha você não quer, né? Carne você não quer, você quer só as tralhas, né? Então, o Sim. Miguel, assim, ele não me dá tanto trabalho na parte da alimentação quanto a Ana. Miguel dá Mas bastante. tem tempos que ele quer arroz e feijão. Arroz e feijão. Bom, aí tá preferindo até uma coisa muito boa, Ele né? come, Julian, super de boa. é- Ele não gosta de doce, pra você ter noção. Mas Maravilhoso, O meu ele. também não, gente. Ele não gosta de Pelo amor de doce. Deus. É o orgulho da Nutri, gente. orgulho da Nutri, Assim, o único maravilhoso. doce que ele Ele gosta de gosta, que carne. ele pede é Tudo é chocolate. O resto, você dá balas da pirulita, Não quer. ele não come. Tá bom assim. Tá tudo Não, bem. tá assim. ótimo. Aí é ótimo, isso, tá a gente não maravilhoso. discute, Não, né? isso as pessoas oferecem, eu falo, gente, ele não come. Mas pensa que sou eu, não, é dele. Ele até põe na língua assim, mas ele não quer. Ele gosta de coisas mais salgadas. E a textura. Né? Ele gosta muito de queijo. Eu brinco que ele é o ratinho. Dependendo da textura do queijo, ele não aceita. Gente. Amiga, a gente vai ter que encerrar. Vamos Triste. soltar aquela bomba pra elas fecharem o podcast? Que bom. Aquela bomba, tipo, vocês vão fechar o podcast, meninas. Ah, tá. Que susto. Achei que tinha algum A segredo que eu bomba, não sabia. a bomba vamos fechar esse podcast. A gente podia fazer mais uns 3 episódios, porque eu tô super curiosa com várias coisas. Eu também. Eu Não tô fiz com- todas as perguntas Não, que eu precisava. queria investigar um pouco mais as 3 primeiras fases, a fase fálica, oral, anal, como é pro autista. Tem tanta coisa pra gente Explorar. explorar, sabe? Muita Que, enfim, e não dá tempo, né? Mas a bomba Fala, Má. Não. Pode Não? falar, pode falar. A bomba queria que vocês fechassem deixando uma mensagem para as mães, as famílias que estão desconfiadas ou que estão no meio Passando do por furacão, isso, né? porque olhando vocês, ouvindo vocês parecem 2 pessoas tão centradas e tão bem adaptadas a isso. Eu, no lugar de vocês, eu estaria descabelada, com uma olheira lá na nuca,
pesando 45 quilos. Chorando, talvez. Porque também, esse né? é o meu temperamento. Mas eu ouvindo vocês, assim, lição de vida na cara. Assim, inspiração pra mim, vocês são. Então, aproveitem esses minutos aqui pra deixar uma mensagem. Deixem. A minha mensagem é: você não tá maluca. Procura ajuda se você sente que tem alguma coisa que tá diferente, notou alguma coisa que chamou atenção, procura ajuda. Procura o pediatra, procura um neuro, procura um psiquiatra. E não tenha medo. É difícil, mas eu falo que Deus prepara, gente. Deus prepara, Deus encaminha. E segura na mão de Deus e vai, mas vai. Legal. Vai. Uma frase que eu tenho pra mim, assim, que define a minha vida. Eu acho que eu vou ficar só com essa frase. Não importa o que a vida fez de você. Importa o que você fez do que a vida fez de você. Maravilhoso. Eita, nunca mais eu reclamo, gente. Não vou reclamar. Mentira, Eu eu sei que eu vou. Você vai esquecer daqui uma semana, amiga? Não, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Mas Isso. Foi sensacional. meninas, E assim, não dá nem pra gente falar nada, né, Fê? Porque a gente só veio aqui pra ouvir, pra aprender, pra acolher, pra admirar, pra pra se inspirar. E eu espero que vocês procurem a Alessandra, a Ju, elas estão na rede social, falam, né? Ó, você pode servir aí as pessoas através da sua história, né? Elas falam aí dos produtos, tanto do Criarte, quanto a parte, né, da aromaterapia que se atende. tem muito brinquedo legal na Criarte. muito. Eu sou apaixonada. Gente, não deixam de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho. Toda quarta-feira à noite, às 20 horas, a gente tem episódio novo. Aproveita esse episódio, compartilha com todas as mães que vocês conhecem, mesmo que não tenham filho autista. Porque Joga no aquilo que a gente... story. né? Joga no story, copia o link e joga no A story. conscientização é pra todos. Porque nesse mês, o mais importante que a gente fez questão de trazer, né, casos reais, pessoas que passam por isso, é também da gente acolher essas mães, né? Olha como é importante a gente saber o outro lado, né? O que essa mãe passa, como que a gente pode ajudar. Quando a gente vê uma pessoa do lado, poxa, não vira a cara, não vira as costas, né? Vai lá, gruda na mãe e fala, poxa, tá precisando de alguma coisa, né? Então vamos fazer essa força, essa união aí, esse mês de abril, né, amiga? O mundo que eu quero é esse, gente. Sim. O mundo que eu quero é um mundo onde as mães são vistas e umas ajudam as outras. Sim. Ajudam, não julgam. Sim. Ajudam. Você Eu me para de emociono. chorar, que eu vou chorar também. Mas é porque, eu não sei, né? Cada um tem uma fé. Eu tenho uma fé de que um dia nós estaremos todas num lugar onde vai ser assim A essa gente trabalha pra convivência. isso, né? Sim. Exato, sabe? Eu me emociono porque eu gostaria que fosse aqui, nesse momento, né? Poderia ser, só não é porque a gente não quer. Isso aí. Mas a gente vai continuar, né? Vamos. Muito obrigada. Obrigada. meninas. Obrigada pelo convite. Nós que também agradecemos o agradeço tempo e Muito. a disposição de vocês. Um beijo Um pra beijo. todas, gente. Beijo. Até o próximo episódio. Obrigada, Vá. Obrigada.